Nosso convidado de hoje é professor de biologia. Além de sua atuação acadêmica, ele é conhecido por usar suas redes sociais para esclarecer informações falsas na área da biologia, tornando-se um divulgador científico. Durante nossa conversa, vamos explorar a importância da educação científica na sociedade atual, o papel crucial de combater informações incorretas e discutir curiosidades interessantes sobre a natureza. Com vocês, Iago Stefano. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é o professor de biologia, Iago Stefano. Tudo bom, meu querido? Agora eu estou melhor do que nunca. Tava muito ansioso para estar aqui com vocês, de verdade. Quero agradecer demais o convite. Meu primeiro podcast. Jura? Juro, olha. Tudo bom, meu querido? Boa noite. Bem? A Boa gente noite. dá Que sorte, maravilha. pode ficar tranquilo, a gente Não, dá sorte. Vai vir muito mais agora. Muitas Não, com oportunidades. certeza. Tomara que abram muitas portas, mas assim, eu tô muito feliz de estar aqui porque, assim, não é qualquer podcast, né? A gente vai falar sobre coisas que eu realmente enalteço demais na internet, que é o conhecimento, é a gente falar sobre coisas interessantes, importantes. A gente tem essa sintonia, né? Eu já venho te stalkeando há um tempo, né? E uma coisa que a gente tem em comum, que eu amei, é que você também é fã de Davizinho. Nosso Davi Giordani. Cara, que menino maravilhoso, né? Como Maravilhoso. pode, né? Como pode uma existência tão maravilhosa numa pessoa tão pequena, tão simples, Não, tão você não tem frágil? noção Ele é como mágico. ele é pequenininho. Eu fui pegar ele no colo, eu puxei força e senti que a força foi demais. Então, eu joguei ele aqui no meu colinho, a coisa mais fofa do mundo. No final do episódio, ele chegou pra mim, quer ser minha madrinha de formatura? Eu falei, agora. Meu Deus. Aí esse aqui, olha, ela vai estar muito velhinha pra ir na sua formatura. Ele falou, não, tio Alex, porque eu vou adiantar muitos anos. Meu Deus, não, ele é incrível, cara. Ele é muito. Não, quando eu conheci ele na internet, eu falei assim, cara, eu preciso ajudá-lo de alguma forma. Porque assim, eu não sei se você chegou a ver como que aconteceu, né? Mas o vídeo que me chamou a atenção dele foi, tipo, ele pedindo pra mãe, tipo assim, recurso, tipo, um celular, pra poder, tipo, ter mais informação, porque o que ele tinha de livro não era necessário. Pô, isso me pegou de um jeito, e um professor que fala assim, Não, cara... você mandou uns livros lindos. Aí você mandou 2, né? Não, acho sobre o corpo humano e Cara, sobre os planetas. Eu acho que eu mandei pra ele 7. Não, no início. É. Aí ele falou, qual que você vai começar a ler? O corpo humano. O corpo humano. O corpo humano. E assim, ele começa. Assim, ele já falava de coisas mais complexas do que isso. Mas quando ele falou de genética, de DNA, eu, como professor de biologia, aquela parte, eu falei Ele assim: fala não, tudo cara. certinho. Não, ácido tem erro desoxirribonucleico. Não tem Ah. erro técnico. Quem Tá? hoje E se a gente pronuncia uma coisa errada, ele corrige. Ele a gente. corrige. Ele fala. Ele corrige, Ele ele corrige. E a leitura dele é fluida. Não é leitura de criança, nhe. Ele lê o livro, vup. Não, ele é E maravilhoso. se ele erra a pronúncia, ele volta e corrige. Não, ele é incrível, não tem como. E assim, é engraçado que, assim, hoje em dia, você parar alguém na rua e falar assim, o que é DNA? Não. A pessoa não vai saber. Ele fala É assim. muito Ontem ele explicou sobre stent. Direitinho. Não, é incrível. Desafia um cardiologista a encontrar ele Não. naquele Eu nem vídeo. tento. Eu nem me esforço pra Mas entrar nessa isso discussão. mostra que a gente tem afinidades Uhum. e é tão bom inspirar, né? Poder abrir portas para essas crianças que no mundo onde está todo mundo joguinhos e coisas e vícios, essa criança ela quer conhecimento. Assim. Cara, é exatamente isso. Assim, você resumiu o que foi meu começo de carreira na internet. Mas eu queria começar do início. Não, Eu vamos. queria que Iago dissesse, desde sempre, quem era sua Iago, a história, sua o que te história, motivou. e onde você optou pela biologia, onde você optou por falar. Você é um divulgador científico hoje, não tem Uhum. dúvida. Sim. Né? Porque você começou falando dos animais, mas você hoje fala de um modo geral das ciências biológicas. Sim. Né? Cara, então, do começo, né? Isso. No começo. Sua infância. Assim, se você for pegar
hoje em dia pra ver algumas fotos minhas na minha infância, né? E você for olhar, assim, o que que eu brincava, que eu acho que isso dá muito indícios do que você vai ser na vida, né? Por exemplo, meu irmão, você sempre via ele falando de futebol, de carrinho, então a gente tinha ele sendo levado pra um lado ali, acho que mais social, né? Um lado de pessoas, um lado mais humano. Quando você me via brincar com criança, você só via animais. Ou era dinossauro ou eram animais. E eu botava todos enfileirados, como se fosse uma fila, assim, muito bonitinha. Então, assim, quando que a biologia entrou na minha vida, é aquela fase clichê, né? Eu não sei. Eu não sei se eu fui escolhido, eu não sei se ela me escolheu, eu não sei como aconteceu, mas desde sempre, desde que eu me entendo por gente, a biologia tá na minha vida. Então, assim, quando eu penso em quais foram os momentos da minha vida em que eu escolhi ser professor de biologia, de ensinar, compartilhar a Uhum. ciência, foram momentos assim. Eu tava no meu prédio e aí caiu um passarinho na piscina. Eu desci, peguei a rede, tirei ele da piscina. Não satisfeito, o passarinho já estava morto. O que eu fiz? Peguei ele, levei num quintalzinho, num Jardim, jardim, Jardinzinho. né? né? No meu prédio. Fiz um buraquinho pra ele e coloquei ele lá dentro. Não satisfeito, depois de 2 meses eu voltei lá pra ver a ossada daquele passarinho. Uhum. Então, assim, você vê vários aspectos diferentes, né? Daquela vontade, Da daquele gostar. De curiosidade gostar da natureza. científica, Exatamente. né? E tem uma coisa que você está falando tão bacana, assim, eu sempre coloco isso, que eu acho que todos nós, quando crianças, já damos indícios, Uhum. né? E as pessoas são diferentes. Sim, Mesmo gêmeos são com diferentes. certeza. E aí, eu acho que é nesse indício que os pais não estão ligados para estimular mais daquilo que naturalmente a criança tende a buscar, Exatamente. né? O teu irmão, como você falou, né? Era Uhum, futebol, uhum. era carrinho, era mais uma coisa mais coletiva, Sim, né? E você, essa curiosidade que não se manifestou nele sim, precocemente, né? Então, o que eu acho que durante muito... Isso é o tal do talento, né? Você foi inclinando para aquele tipo de curiosidade. com Que eu certeza. acho a coisa mais... seria, eu digo, que o DNA divino, dando uma pitada de para onde você deve ir. Cara, eu acho isso muito interessante, porque assim, como você falou, assim, foi o me vivemos épocas diferentes, né, mas assim, o tratamento, as oportunidades, né, o que foi dado pelos nossos pais para os 2, foi basicamente o mesmo. Uhum. Só que nós fomos para caminhos totalmente diferentes. E isso é muito interessante, porque mostra essa pluralidade, né, eu acho que tem muito também a ver, às vezes, pode ser uma coisa inata da gente, né, uma genética, propriamente um destino, né. Porque, cara, é muito interessante você ver como que pontos na sua vida vão moldando quem você é. E na infância, eu acho que isso é ainda mais acentuado, né? E isso se mostra, né, com realmente os estímulos que é uma coisa que a gente debate muito, eu e ele, né, eu e meu irmão, que os estímulos que são dados também na nossa infância, eles ajudam demais a te levar para um caminho ou outro, Com né? certeza. Então, Fechar esse caminho ou ou abrir. abrir Exa portas dentro dessa caminhada. Talvez nesse dia que a ave caiu na água, se eu não tivesse Uhum. descido, talvez eu Ou tivesse. se sua mãe tivesse proibido. É. Não, Exatamente. você não vai. Isso aí Exatamente. chama o zelador, chama o rapaz da limpeza para fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, exatamente isso. Eu acho que ela ter deixado eu descer, eu ter tido essa vontade de descer por conta própria pra poder tentar salvar aquele animal, a curiosidade de colocar o animal ali numa terra e ver o processo de decomposição. Então, assim, são muitos vieses que nos levam pra esse caminho. Mas é basicamente isso. A minha infância, ela foi realmente apontada pra uma coisa que eu sempre gostei, que foi a questão animal, E a sua a família vida. vem da educação também, assim. Seus pais. Tipo, a minha mãe, ela é professora, né, do fundamental. Ela foi por muitos anos coordenadora de um colégio. E, assim, ela foi a minha coordenadora. Ah, você Em- estudou no colégio de sua mãe? Exatamente. Então, Uhum. só que, assim, era interessante que fazia alguma besteira. Descia, Nossa. e aí eu lembro que, assim, a janela dela dava de cara pro meu corredor, pra escada do meu colégio.
Então, quando eu descia e eu ia na direção dela, ela já sabia que alguma coisa eu tinha feito de errado. Só que aí, qual era a questão? Quando eu chegava lá, eu esperava que ela agisse como coordenadora comigo. Porque se ela não agisse como coordenadora, ela ia agir como mãe em casa. Então, eu preferia que ela... O rigor da lei no espaço da escola. Exatamente. Eu prefiro Era que melhor. os limites do colégio deem uma segurada nela. Porque O pior é que ali podia se acontecer duplamente, né? Lá ela agir com a regra, em casa... Mas assim, minha mãe, ela sempre foi muito tranquila comigo, assim, minha mãe não é aquela mãe, tipo, assim, eu tô falando... Ela conversava, Sim, né? Ela Sim. conversava, e assim, eu acho que isso sempre foi muito, É. muito importante pra mim, porque eu conseguia, através da conversa, realmente... Você refletia e aí Exatamente. ficava até mal com aquilo, né? Cara, ninguém, até hoje, ninguém me julga melhor do que eu mesmo. Eu sou o Se cobra. Ninguém é igual. Porque, assim, às vezes, acontece muito isso às vezes com a gente, né? A gente discute e tal, família, né? É normal. Normal. E aí, o silêncio da minha cabeça, eu comigo mesmo, cara, é o meu melhor remédio. Eu também... eu me julgo, eu falo, pô, eu tava errado, mas eu acho que esse silêncio é excelente pra mim, porque realmente eu falo, pô, desculpa, errei, Tá não falando falei uma coisa tão aquilo. interessante, Thiago, porque assim, eu acho que falta silêncio hoje pra gente acessar o que seria a nossa consciência, né? A gente nunca tá sozinho. Uma pessoa que não tem dentro de si o parâmetro de certo e errado, de errei, tem que melhorar, essa pessoa não tem consciência, essa pessoa não tem acesso à sua consciência e certamente é uma pessoa alienada de si e vai tender a reproduzir coisas em bando, né? Assim, sem refletir. Eu sempre digo, você falou uma coisa fantástica, se passa pelo crivo da sua consciência, Uhum. tá limpo. Porque é o parâmetro principal que a gente deve ter. Eu acho que também quando você acaba crescendo com certos valores, né, que te dão convicção de quem você é, você acaba criando na sua mente realmente uma convicção de quem você é. E às vezes um deslize que você cometa seguindo o que você acredita, você olha e fala assim, pô, eu deslizei, mas eu deslizei seguindo o que eu acredito. O que é bom pras pessoas, entendeu? Eu não deslizei agindo de má fé pra botar alguém atrás de mim, subir em alguém, não foi. Mas eu errei. Eu errei. Então, às vezes, você acaba diminuindo algum dano que você tenha feito porque você sabe que você estava fazendo aquilo pelo bem. Entendeu? Então, eu acho que esse silêncio, né, que hoje em dia não existe mais, Não. né? Você tá 24 horas por dia sendo estimulado e esse estímulo excessivo acaba... Desconectando a gente da nossa essência. Com Né? certeza. Isso é muito louco, Com porque certeza. esse buraco que as pessoas hoje estão, principalmente esse pessoal que já nasceu na geração rede social, Uhum. eles não sabem ficar. Uhum. Tira o celular 2 horas, é quase um desespero. Com Eu, quando certeza. estou sem celular, num voo de 5 horas, eu falo assim, que maravilha. Que coisa incrível, né? Não, Eu vou estudar, eu vou ler exames de Sim. pacientes, né, que eu não atendo mais, mas supervisiono Uhum, tudo dentro da clínica, uhum. então eu vou vendo exames, entendeu? Não, e assim, eu acho muito incrível exatamente isso que você falou. Quando acaba a luz, assim, por exemplo. Tipo, você fala assim, cara, o que eu faço agora? Tipo, qual é a minha função agora? Porque realmente, quando a internet, ela é privada de você, né, por algum motivo, você acaba enxergando a vida de uma forma, assim, totalmente diferente. E é engraçado que esse lance da consciência é uma coisa que assim, eu não boto muito nas minhas redes sociais, porque rola preconceito, as pessoas não sabem lidar, as pessoas às vezes, né? As É, pessoas confundem como se consciência fosse uma coisa esotérica. Consciência é a e- essência da gente mesmo. exatamente. E aí, o que acontece é que eu vou esperar pra poder entrar melhor nisso, porque eu acho que é um momento interessante da minha vida. Mas assim, a partir do momento em que eu entro no budismo, Uhum. cara, eu comecei a enxergar a vida de outra forma, cara. E exatamente isso, eu aprendi a enxergar no silêncio, cara. Porque assim, às vezes eu ia trabalhar, o metrô lotado, e eu conseguia reparar as pessoas e o que elas estavam fazendo. E parecia que eu era a única pessoa que eu tava no momento. Eu tava ali, eu tava presente, eu tava conseguindo enxergar o Uhum. que os outros estavam fazendo. Então, às vezes, eu olhava assim, eu falava assim, cara, eu tô conseguindo ler um texto budista num metrô lotado.
onde as pessoas estão no celular, mandando vídeo um pro outro, ouvindo uma música alta pra caramba no ouvido ali. Então, eu acho que essa consciência Ou que o... reclamando, né? Ou Ah, tentando fazer o outro reclamar de uma reclamação dela, né? Isso é muito interessante. tem As de tudo, pessoas né? querendo cumplicidade nas suas reclamações, né? Ah, isso é verdade, né? Muito, muito isso. E às vezes, quando você quebra, né? Você vai pro lado oposto do que a pessoa tá tentando te impor, a pessoa fala, mas também existe esse outro ponto, esse outro lado, né? A pessoa quer uma confirmação do que ela... Isso é interessante, eu sou esse amigo. Sim, sim, de você cortar aquela onda Sim. negativa, né? Tá Uhum. falando do budismo, né? Eu acho que o budismo tem muito essa coisa, muito alinhado a quem se alinha à natureza, Com certeza. né? Talvez seja uma das opções de visão, né? Mais conectada com tudo ao redor. Eu acho interessante, porque assim, a gente falou do Davi, mas eu desde criança, eu sempre tive muitas perguntas na minha cabeça. Eu sempre fui o cara mais cético do universo. Por quê, Desde né? criança. O tal do Eu porquê. era. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito, assim, a minha família era católica, né? Uhum. Mas é aquele católico, né, padrão brasileiro, né? Da estatística. Nasceu, batiza. A minha mãe ainda é mais, mas enfim, né? Tinha aquelas imagens em casa, né? Os santinhos, né? Crucifixo ali e tal, o Espírito Santo ali, enfim. E eu, desde criança, eu sempre fui, assim, muito cético em relação às coisas, né? E aí eu lembro que num jantar, assim, depois do colégio, e era raro, eram situações raras em que eu conseguia sentar com a minha mãe e meu pai ao mesmo tempo, o meu irmão não tava em casa nesse dia. Eu lembro que eu pequeno, eu falei assim pro meu pai, assim, mas por que eu tenho que acreditar em Deus? Nossa, isso foi um absurdo, Uma né? blasfêmia. Mas assim, não foi naquela de eu não acredito, eu sou ateu, que também tá Quer tudo saber, mas por bem. quê? Mas aí assim, foi me voltada uma energia que talvez não tenha sido a melhor energia, porque eu falei assim, cara, eles não me deram a resposta que talvez eu, né? Eu acho que poderia Talvez ter eles não tivessem, Iago, né? exatamente, talvez nunca tivessem Parado pra pensar. E chega É. você, mas por que eu tenho que acreditar? Exatamente. O que é isso que eu tenho que acreditar? Né? Exatamente. E aí, por que que eu falei isso? Porque o budismo, quando ele entrou na minha vida, num momento muito difícil da minha vida, de confusão mental muito grande, quando eu li que o budismo, ele poderia não ser uma religião, e sim uma corrente filosófica, né? Exatamente. Uma forma de se viver, eu falei assim, cara, eu posso pegar tudo das religiões que eu gosto, fazer o bem bolado do que me faz bem, Uhum. aplicar isso na minha vida e, ao mesmo tempo, seguir uma filosofia de vida em que eu respeito as pessoas, em que eu enxergo as formas de vida como Que é o mais igualitárias. importante mesmo. Exatamente, até porque, Tem cara, muitos valores cristãos mesmo, na prática, né? exatamente. E assim, cara, é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Que, pô, tem muita gente que prega as coisas pra vida, mas não colocam na Não prática. pratica. Fica a teoria. Às vezes Né? você é a pessoa mais grossa do universo e ela, pô, vai pra igreja todo dia, toda semana. Você fala assim, mas, meu querido, não bate uma coisa com a outra. Cadê o amor que você aprende lá? Você tem que aplicar aqui. Então, assim, são coisas que estão muito relacionadas, assim. E isso engraçado, você tá falando, que isso me lembra muito essa coisa da gente sempre achar que a gente é o que a gente pensa, né? A gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente pratica. Exatamente. Né? A prática faz um ser humano melhor. Porque muitas vezes nossos pensamentos são distraídos com coisas, são influenciados por um momento social, por uma época, Com certeza. por um tipo de valor predominante na sociedade naquela época. Então, assim, a gente é o que a gente pratica. Não, Sempre, né? sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, foi isso que você falou, o meio também, né, suas amizades, suas influências, né, com quem você tá ali, cara, eu pelo menos sou assim, né, eu tenho uma chave no meu cérebro que muda dependendo das pessoas. Não é porque, o Iago é assim com uma pessoa, assim com outra, não é isso. A questão é que, se às vezes tá com uma pessoa que você pode conversar um assunto um pouco mais complexo, porque Sim. aquela pessoa já viveu aquilo, ou aquela pessoa talvez tenha um nível, né, de escolaridade um pouco mais avançado, que você pode usar uns termos mais técnicos e tal. Então tudo depende do meio que você tá E a gente tem essa influência, né? percepção, né, de respeito, por exemplo. Eu raramente converso com fanático.
Ah, Porque o fanático ele não quer conversar. Não. Ele quer ter razão. exatamente. Então, tudo bem, eu dou razão. Só prevalece. Eu não tenho esse problema, entendeu? Porque assim, é a razão conhecimento dele, dele. eu respeito, mas Não. não vou trocar ideias numa mente que não tem como. É. Né? Tá Acho que fechada para qualquer outra situação. Eu acho que o diálogo, cara, infelizmente, assim como o silêncio, né? Se você ouviu o silêncio, ele hoje em dia tá cada vez mais, assim, difícil, né, cara? Você parar pra conversar com uma pessoa assim na rua, às vezes você até se surpreende, né? Você fala assim, nossa, como eu conversei bem com aquele senhor que eu nunca vi na vida. Mas, assim, De modo internet, né, geral. cara? Vocês sabem como é que é a internet. E quando você compartilha conhecimento, às vezes com base científica, né, em estudos que demoraram ali anos pra acontecer, meses pra acontecer, Passaram por fases, passaram cara, por avaliações. assim, a maioria dos vídeos que eu faço, eu pego um artigo científico, às vezes eu boto lá embaixo pra não ter esse tipo de problema, porque realmente o fanatismo é uma coisa que é cega e assim só te faz mal. Exatamente. Porque assim, eu acho que eu não consigo imaginar você tentar mostrar um ponto científico pra uma pessoa e a pessoa que é fanática falar, realmente, eu entendi, agora vai mudar. Mas, não, difícil. Não tem difícil. como, as pessoas Ou então irá mudar, mas no tempo dela. E a gente não tem esse poder. não de tem. Estamos no acelerar. tempo de muitos juízes leigos Juízes na internet, do tribunal da em internet. tribunal da né? Inquisição, sabe? Exatamente. Querendo... tem pessoas que eu acho que só estão ali para criticar. Exato. Não vão ali para tentar fazer um Não, movimento não. do saber. Não. Você pode errar, como eu posso errar, como a Uhum. Bia pode errar. Todos Sim. nós. Mas, assim, a gente está tentando algo, levar um conhecimento. E a gente só vê que tem pessoas, e sempre são as mesmas pessoas que só estão ali para criticar. São Mas os- para mim o silêncio é o melhor para Os haters. E, cara, sabe o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de responder com gentileza essas pessoas. Porque as pessoas às vezes acham que você vai chegar no mesmo E vai nível que elas. desestabilizar. Mas quando você chega na pessoa que tá batendo de frente com você, na gentileza, cara, isso quebra o dia da. Assim, eu. Depende da pessoa. Depende da pessoa, né? Mas ela pode aumentar, Sim, sim. mas ela também pode falar assim, caraca, né? Tipo, a pessoa chega, não, porque isso, porque aquilo, você fala, ó, obrigado pela crítica, tá? Pô, meus vídeos estão aqui, eles estão aqui pra todo mundo. Aberto. É a sua casa. Exatamente. Quem Mas quiser, agora, entra. Quem quiser. eu discordo da sua opinião, tá? Eu aprendi desse jeito, aprendi daquele jeito, mas obrigado aí, né? Vou considerar. Vou considerar a sua crítica e tá O- tudo certo. Exatamente. Você, quando estava no terceiro ano, né? Assim, eu trabalhei em escola por muito Não, tempo. terceiro ano da faculdade. Não. Terceiro Não, período. terceiro período. Não, terceiro ano do ensino médio. Tá, Ah, Eu terceiro ano. trabalhei tá. em escola. Aham. Então, às vezes, a gente sempre desperta naquele aluno que se destaca, que tem o dom de falar um pouco mais. Às vezes, a gente coloca ele ali como monitor, para dar Aham. um suporte. Você já tinha esse desejo já assim caído já para biologia, para ciências, No segundo grau, né? no ensino médio? no ensino médio. Chama ensino médio. Então, o que aconteceu, né? Como eu já tinha essa. Não é pressão, tá? Mas uma influência pela área acadêmica, né? Eu sempre me coloquei em xeque em relação a ensinar, né? Uhum. E aí, assim, eu nunca fui um aluno nota 10. Eu nunca fui o melhor em nada, Sim. tá? Só que eu era muito bom em ensinar. Independente Você tinha didática. A minha didática sempre foi muito boa, né? O que você sabia transmitir Exato, muito com De uma bem. forma generosidade. E assim, é uma coisa que eu sempre conto isso, que assim, é uma coisa muito engraçada, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi que teve uma época que eu comecei a gostar muito de matemática. Eu sempre fui da biologia, né? Da química, mas eu gostava muito de matemática num certo ponto, de geometria, enfim. E aí, na época, eu estudava, ficava lá na frente, conversava com o professor e tal. E duas amigas minhas falaram, pô, Iago, a gente sabe que você é bom, que você consegue fazer os exercícios, vamos estudar. Cara, a gente ficou uma tarde inteira estudando. E assim, essas duas amigas, elas não eram excelentes e tal, mas, enfim, fiquei ali horas explicando, e pá, vamos fazer exercício, tá. No dia seguinte teve a prova. A gente fez a prova e eu odiava De geometria. geometria, né? E eu tinha ensinado pras duas, né? E aí, beleza, passou um tempo, a nota chegou. As duas tiraram mais do que eu. Você ensinou super bem. Elas Adorei. tiraram notas maravilhosas e eu Adorei. fui o pior das três. Aí eu falei assim, cara, a partir daquele momento, eu comecei a reparar que eu era melhor apresentando um trabalho, explicando o que eu sabia,
do que em si fazendo uma prova. Entendi. E entrando naquele de ser testado. Exatamente. Você era muito mais um doador de energia de conhecimento do que necessariamente um conhecedor a ser testado. Ser testado. Exatamente. E O aí... testagem não te faz bem. E aí o que acontece? Mas engraçado que na hora de apresentar um trabalho, eu tava lá na frente, falava, ia pra Não, cá, a ia pra lá. linguagem falada lhe favorece. Eu ficava ali maravilhoso, eu tava me sentindo super bem ali. Então, assim, a partir desse momento, eu aprendi duas coisas. A primeira é que o meu conhecimento, talvez ele fosse muito melhor exposto comigo falando, Com a gesticulando. linguagem verbal, Exatamente. né? Corporal. Exatamente. E a segunda coisa, que era uma coisa que me consumiu por muitos anos da minha vida, era eu não ser inteligente. A partir daquele momento, eu percebi que não existe só uma inteligência. Que a inteligência é uma coisa muito mais pulverizada, uma coisa muito mais multifatorial do que qualquer outra De coisa. expressão, né? Cada um tem formas de expressar a inteligência. Então, por exemplo, ali eu percebi que eu estava inclinado, como você falou, eu estava inclinado para a área da educação, mas eu não sabia o quê, né? Porque eu gostava na época de matemática, geometria. né? Mas pensa bem, geometria tem a ver com a geometria. A natureza é toda geométrica. Toda. Toda. A química. Fractal. A química básica é basicamente tudo geometria. geometria, né? Mas eu acho que eu faria esse link da geometria mais com a questão visual em conexão com a biologia. Entendi. Porque, assim, se você parar pra ver os meus quadros, na época que eu dava aula, pô, eu chegava cedo, eu dava monitoria, tinha tempo, eu ia antes, ficava 1 hora fazendo um quadro. Desenhando o quadro. Não, se você vê o meu quadro hoje em dia, os meus quadros, daquela você fala assim, quanto tempo você ficava? Desenhava galinha, desenhava... Porque, cara, As células. porque justamente a biologia, né, pra galera do ensino médio, ela é muito difícil porque ela é muito visual. E se você não tiver um recurso visual bom, você não vai pegar. Pegar ali a crista mitocondrial, explicar a passagem de elétron, a pessoa fala assim, meu Deus, o que que eu tô vendo aqui? Então, eu acho que no ensino médio eu fiz todas essas conexões mesmo sem saber. E aí, com o tempo, hoje em dia, eu com mais experiência, falar assim, cara, realmente, tudo Já faz tava sentido. ali, né? As entrelinhas Exatamente. estavam me guiando por um caminho. E hoje eu consigo enxergar isso, entendeu? Você já fazia, né? Ele já dava a aula, né? E o seu visual e o oral, ele hoje é como se... eu tô me colocando, porque eu falo muito de TDAH, mas me colocando nesse lugar de ser um TDAH. Então, quando eu me descobri TDAH e trabalhando numa escola, eu consegui dar voz aos alunos. Sim. Porque nem sempre a pessoa se coloca no lugar. Eu estudei o TDAH, eu sei sobre o TDAH, eu vou entender, eu tenho que fazer uma prova tal para esse aluno, porque ele é... Mas quando você se coloca naquele lugar daquele aluno, você faz. E eu acho que desde você, enquanto aluno e também monitor ali, você já sabia visualmente o quanto era importante para você aprender. E eu acho que você trouxe isso e para ensinar. Então, eu acho que essa sua experiência ali te dá essa habilidade hoje, porque você sabe exatamente aquilo, como ensinar e como vai entrar bem para o aluno. Fica mais fácil. Fica mais fácil, Não, com entendeu? certeza. O visual... E assim, eu acho que também, isso também passa pelo aquele negócio que é muito engraçado. As pessoas perguntam muito, qual é a melhor forma de estudar e tal? Eu não sei. Você estuda de um jeito, ela estuda do outro, eu estudo do outro. Eu gosto de prestar atenção na aula porque eu sei que o professor vai dar mais ênfase no que vai cair numa prova. Eu gosto de pegar o slide, botar de caneta no caderno e botar de lápis o que eu entendi sobre cada um daqueles tópicos. Eu não sei, entendeu? Mas realmente, quando você aprende a se enxergar do outro lado, né? Você consegue falar sobre aquela perspectiva da melhor forma possível. Né? Você consegue ver o que é mais eficiente, o que não é, o que te distrai, o que... Então, assim, quando você realmente é aquele famoso lugar de fala, né? Lugar de fala. Você se sente muito mais à vontade pra poder ajudar as pessoas, pra poder falar. Então, assim, tem muito isso. Muito. Interessante você falar isso, porque assim, quando eu comecei a ver seus vídeos no Instagram, você não você projeta a voz muito bem, de quem já deu aula mesmo, e você,
ao mesmo tempo que você vai usando a figura que está atrás, Aham. você vai fazendo caras e bocas É. que não tem como a pessoa não Não olhar para prestar aquilo. atenção. Então você dá uma teatralidade Que ao marca esse visual conteúdo pro Sim. que aluno. reforça É. o visual que está atrás e o que você está falando. É como se você Você dá vida conectasse àquilo. Aham. duas imagens. Mas engraçado você falar isso, e porque assim, vocês falaram bem disso, né? É uma coisa que às vezes eu me critico, sabia? Porque às vezes. É engraçado, Eu porque. acho que é a parte principal É. sua. Ó, Mas vamos ver, né? são duas coisas. Primeiro, agregando, somando, corroborando o que vocês falaram. A minha mãe, quando ela pega pra ver um vídeo meu, ela fala assim, ó, primeiro eu vou prestar atenção em você, nas suas expressões, no que você tá falando, e depois eu presto atenção na sua informação. Aí eu me cago de rir e falo assim, mãe, que isso? Não, eu vou primeiro prestar atenção em você, depois tá. Então essa é um ponto importante. Agora, sobre essa questão de meio que atuar enquanto eu tô falando... Mas é natural. Não, é natural, mas o que acontece? Eu acho que às vezes eu tenho que ser o mais central, o mais em cima do muro pra passar Não, você informação. está dizendo menos enfático. Não, Talvez mostre. porque você coloca afetividade naquilo. Olha aqui, eu me Pra Mas eu me memorizar cobrava. Não, É. não faça isso. Eu me cobrava. É, Não, eu me pelo coloco contrário. no lugar do Porque seu assim, aluno. a memória é afetiva. Sim. É. Quanto mais afeto e emoção você coloca numa informação, maior a Faz probabilidade do sentido. outro fixar. Não Sim. faça Eu- isso. Se eu- você virar Jornal Nacional, filho... Vai ficar aqui, chato, assim, né? Viemos aqui informar É. que o não sei o quê, barará, barará. É, Não vai. realmente. Pra ensinar, não. As suas imagens, por exemplo, hoje aqui, a gente, para uma pessoa com dificuldade auditiva, por exemplo, Sim. você se expressa muito bem. Uhum. Você consegue, além da sua expressão, a sua fala, o seu movimento é algo muito bom. E as suas expressões As suas faciais expressões dão dicas Dão do dicas que você do está que- falando. Isso. E É. faz Entendeu? com que eu me prendo, né? Para Aham. eu conseguir entender algo, eu tenho que fazer várias imagens de algumas coisas. Aham. Então, a sua expressão me Ajuda, ajuda né? Muito. pra Que fala. bom. É bom que eu não. Ó, galera, eu não vou Na tirar mais verdade- desses vídeos, tá? Vocês Não, podem ficar mantém, tranquilos. Tá dando certo. É o teu estilo, foi o que você falou. Como é que a gente estuda? Tudo bem, tem várias, cada um tem uma forma. coisa. Mas essa coisa de fazer caderno, É. escrever, hoje em dia está cada vez mais provado que é a melhor forma de fixar o conhecimento. O pessoal andou certeza. tirando tudo, virou iPad, virou computador, É. mas os próprios caras criadores dessa tecnologia toda querem seus filhos com caderninho, sem celular Não, e sem computador na sala de E aula. assim, só pra fechar esse assunto e entrar em outro, né? Mas assim, eu até agradeço vocês terem Não, falado mas isso, porque é muito importante que vocês, assim, com o olhar de vocês, até de pessoas que estão na internet, né? Que vocês falem, Iago, realmente é importante essa Essa gesticulação. afetividade, É, esse tom emocional que prende. realmente, eu acho que reforça, né? Reforça Exatamente. a informação. Mas é interessante que você tava... Você trouxe algum ponto agora que eu ia falar De alguma quê? coisa... Vamos lá. Você tava falando agora de quê? Reforça. Dessa coisa de reforçar, de Ah, caderno, sim, escrever. sim. Eu falei que eu sempre gostei, né, de pegar os pontos que o professor passava, botava de caneta e de lápis eu botava o que eu entendia sobre isso. Então, na faculdade, isso me salvou. Meus cadernos eram completos. E quando eu aprendi a questão do visual, aquela caneta que tem 4 cores diferentes, aquela famosa, Sim, azul e branca, sim. né? Quando eu aprendi a dominar aquela caneta e eu vi que cada coisa tinha que ter uma cor diferente, O mundo mudou. aí eu percebi que o visual era muito interessante pra mim. E aí, qual é o interessante, né? E aí, puxando a sardinha pro nosso lado, né? Cara, eu costumo falar assim pros meus alunos, né? Pra quem tá com dificuldade de armazenar alguma informação, algum tipo de conteúdo. Estuda tudo que você tem pra estudar, beleza? Pega essa informação, tudo que você aprendeu, e pega uma pessoa que nunca ouviu nada daquilo na vida. Tenta explicar aquilo pra ela. Se você não conseguir explicar pra ela, você não entendeu. E se você não conseguir explicar de uma maneira fácil, Fácil. você não entendeu. É a minha arma mais importante. Eu sou um divulgador científico. Então, o meu trabalho é mastigar o difícil e tornar o mais palatável e interessante possível pra quem não entende. Então, as analogias que eu faço, pra mim, hoje, você fala assim, Iago, qual é o seu carro-chefe? É eu pegar o mais complicado
e tornar ele o mais gostoso de se ouvir. Então, assim, desculpa te cortar. Mas isso é verdade. Mas, assim, a minha marca na época da monitoria, dando aula, era que eu pegava os exemplos, assim, mais esdrúxulos, mais absurdos e explicava. Tipo, eu lembro de um que eu ia explicar tubo polínico nas flores, reprodução, e eu explicava com Shrek. O Shrek indo salvar a princesa na torre, e as pessoas falam, Iago, na hora da prova, eu lembrei do Shrek. Sim, claro. Eu não lembrei do tubo você polínico. Você deu emoção, você juntou, né? Então, emoção dentro daquela memória. Então Então, ela não se apaga. trazer essas coisas assim bem simples pro dia a dia da pessoa, pra ela armazenar aquela informação e entendimento. E o mais interessante é também sobre esse universo aí de esse diálogo, né? É que o mais interessante também é a gente dar ferramentas para que a pessoa entenda a informação, ao invés de você só passar aquela informação. Então, ao invés de eu falar, ó, existe esses 3 tipos aqui. Esse é o quadrado, bola e X. Por que eu não mostro todos os caminhos que eu tenho e que eu sei pra chegar no quadrado, bola e X, e você entende que tem um quadrado, bola e X? Você nunca mais vai esquecer aquilo. Então, aquele trabalho que você apresentou no colégio, você vai lembrar muito mais, porque você teve que fazer as conexões pra chegar até um ponto, do que aquela prova que você fez no Decoreba. Que você só tentou decorar as informações e no dia seguinte você não lembrava mais nada. É porque você não cria os caminhos neuronais, né? Tipo assim, Exato. quanto mais você abre conexões no cérebro, você mapeia uma informação. Exatamente. E quando você decora, você faz um caminhozinho desse tamaninho, que rapidamente entra Ele em se desuso. desfaz, né, cara? Entra em desuso, porque ele não tem consistência. E isso é uma coisa que a gente vê também muito. Assim, eu demorei pra ter gosto pelo livro, né? Mas num livro você vê muito bem isso. Às vezes você come um livro e no final você lembra de 4 informações. Você lembra do rumo principal, mas você lembra de 4 informações, 5 informações assim mais técnicas. Porque realmente, em algumas informações você faz mais conexões, em Com outras você certeza. só tá. Não, e muitas vezes o livro ele é preparado para cada capítulo, ele tem uma introdução, ele tem uma discussão, ele finaliza com uma conclusão. Exatamente. Então, você não vai lembrar de tudo. Se você vai entrou se no prender. raciocínio, você conecta a moral da história, mas você sabe chegar na moral se precisar. Exato. Não, e eu acho engraçado que eu falei pra vocês, na minha fase mais budista, né? Eu Aham. tava lendo muitas pesquisas, então assim, eu era um budista cientista. Entendi. Porque eram muita, o mindfulness, né? Ele traz muito essa questão de ciência, do É neural, né? E aí eu lembro que em um dos livros que eu li, que é muito interessante, ele fala exatamente isso, sobre como a gente reage a algumas experiências, né? Às vezes a gente armazena um momento de pico daquela experiência, né? Então, sei lá, você foi pra praia e, pô, o momento de pico foi aquele momento em que você olhou pra paisagem, você viu o sol batendo na sua pele, você sentiu o calor, você armazenou aquilo. Mas você também armazena a última informação, que geralmente é a conclusão do livro. Por quê? É o momento em que você cessa aquele conectar com aquela informação. Então, É o fechamento, né? exato. Então, às vezes, você leva poucas informações, poucas lembranças daquilo, mas algumas mais marcantes Mas a do que moral da outras. história você tem que levar, Exatamente. para abrir novas perspectivas. Exatamente. E E quando que você resolveu ir para a internet? Porque tudo veio vindo como você fez faculdade de Uhum. biologia, dentro de uma família de professores. Uhum, Você depois entrou para a faculdade. No terceiro uhum, semestre, uhum. você começou a dar aula Sim, em colégios. sim. Foi né? fazer estágio também no zoológico? Não, nesse é período? zoologia. Em Zoologia, Em zoologia. é. Mas, então, Conta essa trajetória aí Isso, da conta um pouquinho dessa faculdade, trajetória na faculdade. da aí, faculdade até tá, essa hoje. conexão. Pra entrar a internet. Tá. Então, eu vinha com essa bagagem muito grande da licenciatura, né? De ser um professor, Uhum. família, né? Experiências, enfim. Na faculdade, eu comecei... Aquele negócio de faculdade, né? Que você entra de um jeito, começa pensando de um jeito, aí começa, né? E aí eu comecei vai a pra gostar... outro, Eu cara. comecei a gostar muito de zoologia, que é o estudo dos animais, Uhum. né? Eu falei assim, cara, eu gosto muito disso. Começou muito. não, você reafirmou. É. Porque lá na infância você já tinha Eu já acionado. Você já tinha isso. Você só abriu a resgatou. caixinha da memória Resgatei. e trouxe de É. volta. E Uhum. aí eu comecei a colocar assim mais peso nisso pra minha vida, né?
E aí, assim, práticas, né? Que você tinha que ali cortar um polvo e ver os anéis e ver os tentáculos e corta de um jeito e o melhor que faz ali a dissecação vai ganhar uma coisa. Aí eu fui o melhor, eu falei, caraca, eu quero trabalhar. Então, assim, a zoologia na faculdade, ela me pegou muito. Muito, muito, muito. Eu fiquei muito apaixonado. E a parte de... Isso logo desde quando entrou. Desde quando eu entrei, né? E aí, eu comecei a falar, cara, eu acho que eu vou largar a educação e eu vou entrar pra área da graduação. Eu quero ser pesquisador. Pesquisador mesmo, dentro dessa Aí, área. Aí eu lembro que eu tô dando mais ênfase na parte de polvo, porque eu me apaixonei. Eu falei assim, cara, os animais, eles são maravilhosos, eles não têm... Gente, você viu aquele... Desculpa te cortando. Não, claro. É aquele Professor Polvo. Incrível, que né? filme é Não, esse? maravilhoso. Quem não viu tem que ver, ver. ó. Veja. Professor Polvo, fantástico. Eu lembrei disso, não, que eu maravilhoso. me apaixonei por polvo também. Maravilhoso. Não, aquela cena do polvo sonhando. Cara, você já viu essa cena? Não. Você Tipo, tem que ver Eu esse vou filme. assistir. Os polvos conseguem mudar de cor, né? E aí, isso eu sei. E aí, a textura da pele também, né? E aí, um polvo dormindo, você vê as conexões e eles mudando a textura, a cor. É fantástico. Surreal. Mas enfim, voltando. Voltando aos E- polvos. do polvo. E aí eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar com polvo. Eu quero trabalhar o resto da minha vida com polvo. Pesquisando. Eu botei isso na minha cabeça. Por quê? Eu vou ser pesquisador, eu vou poder fazer a parte de campo, mas também eu vou ser professor. Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Aí comecei a ir atrás do meu professor, falar, professor, eu preciso entrar no seu laboratório, eu quero fazer iniciação científica com o senhor, eu quero isso, eu quero isso. Cara, tava tudo errado. Não encontrava, não batia agenda e tal. E o tempo ia se passando. Acho que eu fiquei nessa saga por 1 ano, basicamente. Aí eu fui, né, a gente tem Zoo 1, Zoo 2, Zoo 3, Zoo 4, e isso vai aumentando a complexidade dos animais, né? Na Zoo 4, a gente vê mamíferos, animais mais complexos, e a gente vê ave também. A gente foi pra uma saída de campo de aves. Cara, um senhor, que ele já tinha me dado aula, o cara botou uma rede enorme, assim, e começou a assoviar. Do nada, as aves começaram a aparecer, uma parada meio de Cinderela, assim, e eu assim... O que tá acontecendo aqui, sabe? E eu falei assim, eu não dei certo em polvo, vou tentar aves. E aí, eu corri atrás também, quase 1 ano atrás desse professor, e eu entrei no laboratório de ornitologia, que é o estudo das aves, né? E aí foi super interessante, cara, eu adorei, porque assim, eu pude ver qual é a realidade de um pesquisador, e não é uma realidade fácil. Nada. No Brasil? Meu Jesus. No Brasil é péssimo. Você tem Cara, que mudar isso. Isso tem que mudar. Assim, eu vou até falar ali com eles, Por porque favor. assim, ó, a galera que me segue, que fala assim, pô, Iago, eu quero ser pesquisador, é difícil, tá? É difícil, não é pra você desistir, Pelo tá? contrário. É pra Mas, se assim, esforçar 10 vezes É mais. não Exa- se desiludir. Exatamente. Que aí você entra, vai ver a primeira dificuldade e larga. Então você já vai entrar sabendo que vai ser difícil. Exatamente. Vai ser difícil, você vai ter que concorrer com muitas pessoas pra uma só vaga, num mestrado, num doutorado da vida. Mas assim, se você ama... Aí que você tem Vai. que botar mais tesão em cima. Exatamente. E assim, você tem que ser o fora da curva. Isso. Se torne o primeiro fora da curva daquilo. Se torne o cara que vai, seja referência mundial. Isso. Seja referência primeiro no seu estado, no seu país, no seu continente, e seja mundial. Porque, cara, você, assim, eu sou aquele cara que eu tento fazer o impossível dar certo, né? Tipo, Tem que ter esse tipo de pensamento. porque senão você se Senão, acomoda, exatamente. né? Então, eu sempre gosto de, né, não ser mais um. Mas enfim, voltando aí eu entrei num laboratório de aves, comecei a repensar se eu queria ser professor, se eu queria ser zoólogo, e comecei a repensar isso. E aí, uma das experiências mais doidas da minha vida, que foi o seguinte. Apesar, isso não pode, tá, gente? Eu vou falar uma coisa aqui que eu fazia, mas por necessidades financeiras. Mas teve uma época que um professor, amigo do meu irmão, mais experiente, estava sem tempo, e falou assim, Iago, preciso de ajuda sua, quero que você corrija mais provas pra mim. Uhum. Né? Eu não vou falar quem é, não vou falar, Não enfim. carece, não Isso. carece. Mas eu tive essa experiência, né? E aí foi um momento que eu tava final de período de uma faculdade, que eu fiz na UFRJ, que é uma faculdade Muito maravilhosa, que eu sou bacana. muito grato por ter estudado lá. Mas era puxado, final de período. Uhum. Eu era monitor em um colégio, então, época de reavaliação, de prova em que os alunos te comem vivo, te pedem o seu WhatsApp, te pedem pra mandar artigo, lista, né, exercício, né, enfim. E eu ainda tava no laboratório começando a minha iniciação científica. Aí,
olha esse relato, que coisa maravilhosa. Na época, eu trabalhava com corujas. Eu tava começando a trabalhar com coruja, uma corujinha muito fofinha que tem na Floresta da Tijuca. Aí o meu orientador falou, Iago, a gente vai ter que fazer uma saída de campo para poder coletar algumas amostras, né? De informação, enfim, a gente, né? E aí, como que era? Eu não sei se vocês sabem, mas a Floresta da Tijuca é um lugar incrível, maravilhoso. Ele é, tipo, um patrimônio, realmente. Mas ele é cercado de comunidades e rola muito tráfico, rola violência. E aí, o que acontece? Pra você Entrar. não é entrar. Mas pra você encontrar corujas, você tem que fazer as trilhas 1h da manhã, 2h da manhã. E são nesses momentos em que as pessoas das comunidades estão mais ativas e às vezes entram na mata. Também. Então, o que acontece? Eu fui até esse lugar com essa informação pesada. Eu tava me sentindo pesado sobre essa informação, com medo do que poderia acontecer. Claro. E aí, qual era a nossa prática? Eram 4 pessoas, meu orientador, uma menina que também era IC junto comigo, iniciação científica, e um menino que era doutorando. A gente levava um poste, um pedaço de madeira, assim, muito alta, e a gente botava uma caixinha de som que tocava o som, uma vocalização de uma espécie de coruja. Pra atrair. Pra atrair. Uhum. Então a gente, pelo esse playback, a gente conseguia informações se às vezes era um macho, o que aquele macho tá querendo falar, se ele tá tentando acasalar, se ele tá... Então era assim que funcionava. Só que eu tava numa bagagem, assim, eu tava sentindo um peso ao meu redor muito Tava com grande. nível de tensão estresse tava grande. alto e ligado em tudo. E na noite anterior, pra piorar, eu tinha ficado, acho que uma noite inteira, corrigindo o papo de 300 provas desse professor que tinha me contratado. E era só assim, ó. Então, eu fiquei com isso aqui tudo tenso. Juntou tudo, toda essa tensão, eu fui pra esse campo. Eu não apaguei no meio da trilha, 1h da manhã, no meio da Floresta da Tijuca. Cai duro. Pum. Nunca tinha acontecido com a minha vida. Nunca na minha vida. Eu apaguei. Ficou tudo preto, caí pra trás. Quando eu acordo, tô olhando pra cima, assim, tudo... Várias lanternas, assim, pessoas com lanternas olhando na minha cara. E aí eu falo assim, gente, o que aconteceu? Eu todo rasgado de galho, porque eu caí no meio do... E eles, Iago, você apagou. Eu falei, mas como assim eu apaguei? Nunca aconteceu isso comigo. A partir daquele momento ali, eu comecei a enxergar minha vida de uma forma diferente. Por quê? Eu tinha que aprender a dizer não. Porque você se sobrecarregou mesmo. Eu me sobrecarreguei e eu não consegui enxergar que o acúmulo dessas funções todas me fizeram mal. Teu cérebro chegou, querido, deu pra mim. Porque eu tenho que desligar. E foi exatamente depois desse episódio que eu entrei pro budismo. Entendi. Como uma maneira até de, tipo assim, eu não quero que isso aconteça de novo. Eu não quero. E aí eu comecei a enxergar os pontos da minha vida e falar assim, cara, isso aqui vale a pena pra mim? Isso aqui não vale a pena pra mim? Isso aqui eu tenho que fazer isso agora? Esse dinheiro, esses R$100, R$200 que eu vou ficar aqui corrigindo prova, eles vão valer essa minha tensão que eu vou ficar aqui? Vai valer o desmaio, vai valer o meu cortisol subir, Exatamente. vai valer inflamar meu organismo. Então, a partir desse ponto, eu comecei a enxergar melhor a minha carreira. Porque eu falei assim, eu preciso dar um rumo pra ela. Ou priorizar. Exatamente. E aí, fazendo a conexão com a internet, como que eu falei assim, agora é o meu momento. Eu sempre tive vontade de entrar pra internet. Sempre. Eu sempre falei assim, cara, eu vou entrar pra dar aula nesse colégio aqui. Eu vou dar a melhor aula da minha vida nesse colégio aqui. Só que eu saía e falava assim, cara, eu dei a melhor aula da minha vida pra 15 pessoas. E se eu desse a minha melhor aula da vida uma vez e ela ficasse gravada? E aí eu comecei a gravar videoaula, né? Aquela coisa pandêmica, né? A galera refletir, como muitos, né? Eu comecei a seguir novos caminhos, mas aí aquela coisa do YouTube, videoaula longa, muito já tem muita gente já faz isso com excelência. Aí o que aconteceu? Eu tava numa monitor... Você começou no YouTube. No YouTube, com vídeos videoaula mais longos, né? E aí teve um dia que eu tava no colégio, não conhecia TikTok, né? Não era familiarizado. Um aluno meu chegou e falou assim, Iago, olha esse vídeo aqui. Vê se isso aqui é verdade. Aí era um papo assim, a sereia foi encontrada na Califórnia, e aí encontraram aquele papo bem... De sereia. Bem aquele negócio bem pesado, né? E eu falei assim, cara,
como pode, né? Eu falei assim, cara, não, isso é mentira, não tem como, biologicamente não tem como e tal, parará. Ele falou assim, olha o número de visualizações. Aí acho que eram 3 milhões, 4 milhões. Eu falei assim, gente, 4 milhões de pessoas viram isso e tem dúvida se essa sereia existe ou não. Que as pessoas querem acreditar É. em algumas coisas, né? Aí eu falei assim, não, eu preciso falar pra essas pessoas aqui que não tem como. Eu preciso trazer o meu conhecimento biológico e mostrar O com, que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. com informação que isso aqui não é possível. Uhum. Então, eu comecei... Opa, Ô, Rose, obrigada. obrigado. Obrigado, um cafezinho aqui. O dele tá com açúcar? Ah, tá. Valeu, obrigado. E aí foi a partir desse Obrigada, meu momento... amor. Obrigado, viu? E foi a partir desse momento em que eu comecei a enxergar que na internet era compartilhado muita informação absurda E que fazia muito sucesso. e que fazia muito sucesso. E aí eu falei assim, cara, por que não mostrar para as pessoas que isso aqui é uma balela absurda? E aí a partir desses vídeos que a parada assim explodiu. Você começou tentando desfazer informações falsas As fake news relacionado à tua área. à minha área. Uhum. Então assim, por exemplo, vou dar um exemplo. A biologia, a zoologia. Tudo, né? Mas assim, um exemplo que é muito marcante pra mim, vocês já ouviram falar no homúnculo, né? Que é uma Sim, representação, Sim, homúnculo. né? Basicamente. E aí, olha que loucura, né? Fizeram um vídeo, tu vê que o vídeo é bem antigo, em que um homem pegava seus espermatozoides, tá? Uhum. Ele pegava numa seringa, fazia um buraquinho em um ovo de galinha. Só um instantinho. Bru, põe o homúnculo aí. Homúnculo. É isso. Tá? as Que é pessoas importante para as pessoas. É. Que a gente conhece, mas os outros É, não. E a é. gente se toca, Pra né? galera da Homúnculo. saúde, isso é o Bota aí, homúnculo. Você vai ver uma imagem que é no cérebro, é como se você tivesse mapeado todo o corpo humano de acordo com o tamanho. É como se fosse uma representação dos pontos do seu corpo, né? Exatamente. É. Mais sensíveis, né? Que tem maior Que tem mais sensibilidade. atividade cerebral regendo cada área, Não, né? é assim, é interessante. É maravilhoso. É interessante. Mas aí... Aqui, ó. Gente, homúnculo é isso, tá? Onde está representado o braço, a perna. Aí vocês veem que, por exemplo, a mão, que é uma coisa muito mais complexa, que faz muito mais detalhes, é representado por uma área muito maior, tem maior representação. O pé nem tanto, né? Depende, mas se for a bailarina é capaz de ter um pé maior. Exatamente. Olhos, línguas, isso aí, tá? Os órgãos do sentido, né? Mais Os órgãos do reforçados, sentido né? são mais reforçados. Aí fala. Aí, o que acontece, né? Eles pegaram isso Uhum. e eles falaram que esse homem, ele pegou esse A espermatozoide dele, Dele. colocou dentro desse ovo de galinha, que já é Ah. uma coisa ali que já tem os gametas, já tá produzido, e ele inseriu. Depois de um tempo, Ah. surgiu um homúnculo. Ah, tá. Nasceu. Então, o Mas o homúnculo... homúnculo tá na representação. É. Não existe homúnculo. Então, mas- Ovo. Então, não existe mas... o ser homúnculo. Mas essa sua revolta é a revolta de quem entende e fala que é absurdo. Mas e um leigo? E um leigo? E quem não entende? E quem acredita? Homúnculo, então, para eles era um serzinho feito da transição. É isso? Da junção do espermatozoide de um com ovo homem de galinha. com o ovo da galinha. Exata. Jesus do céu. Só que assim, é Não isso. tinha Essa visto sua isso. reação é a reação das pessoas que já sabem da Entendi. informação. Porque tem gente É que não sabe. cômica. Aí você fala assim, não, eu não tô acreditando. E aí o que acontece? Nessa época, e aí eu vou falar uma coisa aqui, eu vou entrar no assunto, porque é uma coisa que eu vou falar, que é a primeira oportunidade que eu tô tendo de assim, botar panos em cima de uma coisa que eu já passei, tá? Aham. Nessa época eu era uma cara, assim, sem papa nenhum. Nenhum. Não tinha Sem muito filtro. fio. Sem Nossa filtro. senhora, eu falava mesmo, não queria saber, né, enfim. E eu usava esse recurso que eu já tenho, do que vocês De falaram, do visual. expressões. Mas era muito pior. Era muito pior, era muito mais acentuado. Entendi. Então eu falava, cara, isso aqui é inacreditável. Tipo, é impossível. É impossível você acreditar nisso aqui. Só que acontece, né? As pessoas na internet, elas não têm filtro. E às vezes, um comentário que eu faço dá margem para uma pessoa atacar aquela pessoa que tá dando aquela informação falsa, Uhum. né? Então, assim, eu fiquei conhecido na época como o terror do TikTok. Caçador,
O caçador das fake news biológicas. Exatamente. Mata ele. Não, você não tem ideia. Eu me tornei um vilão, né? Para os semeadores de fake news de biológicas. De fake news. E aí, pra vocês terem uma ideia. Você tomou sem açúcar, É, né? não, mas tudo bem. Pra vocês terem uma ideia. Depois de um tempo, que eu fui reagir a um vídeo de um menino, né? Que eu lembro que esse foi muito marcante pra mim, né? Porque ele falava de animais serial killers. Tipo, um animal serial killer é um predador, é um carnívoro, né? É um serial killer. Mas ele quis dizer, tipo assim, animais que mataram humanos, né? Na história. Entendi. Né? Mas o serial killer saiu errado. Enfim. E aí, na época, eu falei, cara, ó, fiz um vídeo reagindo. Falei, pô, não é assim, não é parará. Aí ele reagiu ao meu vídeo. Era um menino que, assim, gostava. Ele não botava muita besteira, não, na internet. Mas ele chegou pra mim e falou assim, olha só. Deixa eu te falar. Achava melhor você me mandar uma mensagem, cara. Por que você não me mandou uma mensagem falando, pô, Iago, tira o vídeo? Quer dizer, eu vou tirar o meu vídeo tá errado. Por que você não falou isso? Agora você me expõe de um jeito desnecessário e tal, parará. Eu apaguei o vídeo. Aí ele me chamou no WhatsApp. Hoje eu sou super amigo dele. E, né, aí ele falou assim, Iago, olha só, deixa eu te explicar qual é a realidade que você não sabe. Aí eu, fala. Existe um grupo no WhatsApp em que essas pessoas que criam esse tipo de conteúdo, elas ficam o dia inteiro falando assim, e aí, quem vai ser desmentido pelo Iago hoje? Ó, acho que vai ser você, hein? Acho que teu vídeo lá vai ser desmentido. Aí eu falei assim, que isso, cara? Eu tô nesse nível. Ele, Iago. E quando eu vi o seu vídeo falando de mim, meu coração acelerou. Eu comecei a passar mal. Aí eu falei assim, cara, não é... Quem eu tô me tornando, sabe? Tipo, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero que as pessoas, tipo assim... Tipo, o Iago fez um vídeo sobre o meu vídeo. Eu quero que as pessoas se sintam felizes. Eu não quero que as pessoas... Pô, associar o Iago a uma coisa... Não é uma caça a bruxas. Não é isso. Eu não quero isso. Só que muito desse cenário que criaram sobre mim estava relacionado com como as pessoas enxergavam a forma como eu falava e como as pessoas interpretavam a informação. Porque vocês sabem que na internet, cara, o maior problema da internet, e isso eu falo assim com tranquilidade, é a interpretação. Com certeza. As pessoas não conseguem interpretar. E aí as pessoas vinham atacando os outros, tipo, o Iago falou isso, o Iago é foda e você é um bosta. Gente, não é isso. Eu só tô falando que aquela informação, ela não tá correta. Então, assim, eu quero... Vou me desculpar aqui por todos os influenciadores que se sentiram... Não era o meu ofendidos. objetivo. Não era. Mas eu aprendi. Com certeza. Eu aprendi que na internet você tem que respeitar a ignorância dos outros, pra que não dê margem pra que elas... Radicalismos derivados. Foi uma fase assim que eu... Mas foi bacana. bom, foi um aprendizado. Foi teu início e você aprendeu e se recompôs a partir disso. E aí, quando é que virou o Iago de hoje? Essa é uma pergunta difícil. Que antes era sempre pra falar, desmentir isso. Desconstruir alguma coisa. Fake biológica. Eu acho que o Iago de hoje, ele é um Iago o que se tornou hoje, né? Sim. É o Iago que entendeu o valor da ciência, que entendeu que pesquisadores fazem trabalhos fantásticos e que eles não são valorizados e mais. A informação que eles conseguem por anos de estudo não é divulgada da forma que deveria. Então, hoje o Iago eu sou divulgador científico. Sim. Eu divulgo a ciência. Então, eu pego informações que você nunca imaginou e trago pra você. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem marcante, né? Um amigo nosso tem uma filha, né, da nossa idade. Eu falo que é amigo nosso, mas ele já tem, né, quase 60 anos. Amigo da família. É amigo do pai, mas é amigo, não deixa de ser amigo, né? Claro. Não é porque a gente acha que é amigo, fala que é amigo, Não, é amigo. É amigo, né? Ele tem uma filha da mesma idade que eu, né? E ele adora o meu conteúdo, adora ver meus vídeos. E eles viajaram. Foram pra... não lembro, Caribe, algum lugar assim. E alguém na praia... Não, ela, na verdade, a menina, foi queimada por uma água-viva. Uhum. E aí, na hora, ela... Não, pai, eu lembro que uma vez eu vi na internet que tem que fazer xixi na queimadura da água-viva, que é isso que estanca, é isso que para e tal, parará. E aí, ele falou pra filha, eu já vi no vídeo do Iago que não pode fazer xixi em cima
do ferimento. A gente tem que pegar vinagre, a gente tem que limpar com água do mar, não pode ser água mineral. Quando ela me contou isso, que primeiro, ela não tomou Uma xixizada. uma xixizada do pai, que eu já livrei ela Desse trauma. desse trauma eterno. E a segunda coisa, ele chegou com uma informação que ele tinha ouvido há muito tempo, que era falsa, Uhum. e com a informação que eu trouxe de uma forma palatável ali alguns anos atrás, ele falou, cara, o que a gente tem que fazer é isso, 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 isso. Então, assim, às vezes, o que eu faço hoje, além de ser uma divulgação científica, é uma utilidade pública. Porque Entendi. você evita, ajuda. Entendi, né? perfeitamente. Um animal peçonhento, um animal que você, tipo assim, sempre viu com uma... Nossa, que nojo, por que ele tem que estar aqui? Eu falo, não, ele é muito importante pro meio ambiente, ele é importante pra isso. Se não tem mosca na sua casa, se não tem mosquito, se não tem aranha, é por causa desse bicho. Então, assim, Integrar a gente É. na natureza, né? Eu E- acho e- que isso é um assim, grande uma coisa legado. assim, é exatamente essa palavra que eu queria usar, que é o legado, que é o seguinte. O que mais me entristece hoje na internet é uma coisa que pra muitos é óbvio, pra poucos é óbvio, mas pra muitos não faz sentido. As pessoas não sabem que nós somos animais. As pessoas não sabem. As pessoas acham que a gente é outra coisa, que a gente tá à parte. Construiu-se um muro invisível entre animais e humanos. Gente, nós E o somos pior, macacos. E o pior, todos acham que nós somos os donos da natureza. Mas, Nós somos parte dela. é exatamente por causa desse muro invisível que foi criado Exatamente. que as pessoas acham que o outro lado do mundo nos serve. Exatamente. Primeiro, que nós somos acima e que aquelas coisas, aqueles outros animais, aquelas outras formas Estranhos. que estão há muitos milhões de anos a mais nesse planeta do que a gente, servem para nos servir. Foram criadas para nos servir. Então, isso é uma coisa que hoje em dia é uma das minhas bandeiras número 1. Mostrar para as pessoas que nós somos animais, nós somos macacos diferentes dos macacos que existem hoje e que já existiram, nossos ancestrais. Então, assim, E que fazemos parte da natureza. Não estamos separados dela. Né? E posso te falar, eu acho que isso tem muito raiz no budismo. Uhum. Quando eu descobri que alguns monges andam com uma vassourinha na mão para poder empurrar animais que estão à sua frente para eles não serem pisados enquanto ele anda, É isso mesmo. eu conectei com tudo. Aí eu falei assim, cara, isso faz sentido porque eu amo evolução, eu amo estudar evolução, eu gosto de entender como a gente chegou até aqui. E ao mesmo tempo eu preciso respeitar as diversas formas de vida porque Que já todas estão estavam conectadas, aqui. cara. As pessoas não conseguem enxergar essa conexão, entendeu? Então, hoje em dia, eu trago informação para poder aproximar as pessoas da ciência, da biologia, e ao mesmo tempo eu levanto essa bandeira de que não existe esse muro. Você está fazendo uma ponte para uma coisa que não é separado. Não é separado. Então, é o tipo do assunto que hoje em dia... E assim, eu sou muito fã de evolução, cara. Nossa, eu sou muito fã de evolução humana, cara. Eu amo, eu poderia ficar, tipo, horas conversando. Assim, eu não sou um... Entende? Especialista. Não sou. Mas assim, eu sou apaixonado de entender como que a gente tem a cabeça que a gente tem, o tamanho que a gente tem, como que o bipedalismo, né, o hábito de andar sobre as duas pernas, como que a cabeça grande e uma pelve das mulheres não se conectou, ela foi por muitos milhares de anos, problemas, assim, pra uma criança com cérebro grande, entender como que nós, apesar de nascermos com 9 meses, nós somos prematuros, né? Nossa, eu sou apaixonado por isso. Não, mas é lindo a partir da criação, né? A partir de um Nossa. óvulo e um espermatozoide, aquilo já é fantástico. Cara, como pode, Aquele né? encontro que quando o espermatozoide entra, o óvulo se endurece, não entra mais nenhum. Isso é surreal. Não, e a zona É quase pelúcida. tipo assim,
tira os penetras. Não! Entrou quem É. tinha que entrar. Assim, eu na faculdade, é muito engraçado, né? Mas na faculdade. E aí eu vou contar isso porque são muitas conexões, né? Na faculdade, uma das matérias mais difíceis pra quem é da biologia, pelo menos na UFRJ, é embriologia. Embriologia. Que é linda. É lindo! Que é lindo. Mas é difícil. Todo Era uma mundo que das estuda coisas que eu fala. mais amava estudar. Não, é incrível. Na biologia era bioquímica, as bioquímicas, né, que geralmente são muitos nomes, né, mas a embriologia era incrível. E aí, olha que incrível, né? Eu tava acabando a matéria de embriologia, e aí eu lembro que foi muito engraçado. Na UFRJ, a média pra passar era 5. Eu tirei 4,75 na primeira prova, e na segunda eu tirei 5,25. Ou seja, eu passei com Exato. 5 cravado. Ponto, exatamente. Não, foi incrível. Aí, beleza, acabou a matéria. E eu sempre tive, por ser aquela ideia de, eu quero ser professor, eu valorizo os professores. Uhum. Acabou a matéria, eu falei assim, preciso ir lá agradecer os professores. Por quê? Faculdade pública, tem muita gente que tá lixando, tem muita gente que quer, mas eu gostava de falar assim, professor, tipo, Valeu professor, a pena. eu não te dei um centavo, eu não paguei pelo seu trabalho, mas obrigado por tudo que você me deu. Uhum. O conhecimento que você me deu é muito maior do que qualquer dinheiro que eu poderia te dar. Falei assim, professor, ó, muito obrigado por tudo que você fez. Você me ensinou 2 coisas, tanto em embriologia, a como ser um professor bom. Por quê? Ele era o cara que ensinava tudo, e ele conseguia passar a informação complicada de uma forma que a gente Simples. entendesse, né? E mais, ele chegava na hora da prova e ele fazia assim, ó. A gente entendia toda a embriologia lá. Aí ele chegava na hora da prova e falava assim, olha só, não é pra citar, não é pra explicar, eu quero que vocês me mostrem como eu consigo criar uma galinha com uma cabeça de codorna. Ele mesclava as coisas e aí eu falei assim, cara, olha só, o cara não quer que eu cite, não quer que eu explique, ele quer que eu pegue todas as informações que ele me deu, todas as ferramentas que ele me deu na hora da prova, nas aulas, Nas aulas. para que eu possa construir aquele conhecimento ali na prova. Então, assim, era um cara que pensava muito fora. Exatamente, Muito à fora. frente. E quando eu fui agradecer isso a ele me falou uma analogia que eu nunca mais esqueci. É uma... E como se constrói uma galinha a partir É. de Eu tô aqui. uma Aí, cabeça de codorna? aí tem muito tempo, né? Tem muito tempo pra eu poder lembrar. Mas, cara, era uma coisa muito interessante. Mas eu não vou lembrar agora, obviamente, que né? genial. Mas era incrível, era incrível. Uhum. E Se assim, o professor estiver vendo, eu queria que ele mandasse a resposta Cristiano, no meu direct. manda aqui. Cristiano, por favor, eu continuo aquela pessoa curiosa. Não, é incrível. E assim, enfim, aí no final. Não, minto. O que eu ia reforçar é que ele ainda botava assim, ó. Uma galinha com cabeça de codorna, sei lá, funcional. Então, tipo assim, ele não queria que simplesmente você construísse. Ele queria que o animal vivesse. Então, tipo assim, uma cobra com 2 cabeças. Como que esse animal Entendi. pode ser ainda vivo, funcional? Então, beleza. Aí eu, no final, né, voltando pra parte que eu vou falar com ele, aí eu falei assim, professor, pô, obrigado e tal, parará, eu expliquei tudo. Aí ele falou assim, olha só, como que eu vejo a educação? Eu sou uma águia. Eu sou uma grande ave. Ele falando. Ele falou. Uhum. E vocês são peixinhos. Vocês têm muita noção do oceano que vocês vivem, vocês têm acesso a muitas informações, vocês podem, né? Mas eu sou uma águia, eu já voei Eu por aí, mergulho. eu conheço vários outros oceanos, eu conheço o continente. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é pegar os peixinhos que estão na beira d'água e levar pra conhecer esse mundo. Que lindo. Quando ele me Que falou isso, metáfora linda. quando ele me falou isso, eu falei assim, cara, eu nunca tinha visto a educação dessa forma. Eu falei assim, cara, eu quero ser essa ave. Eu quero ser esse animal, esse professor, esse cara que leva os outros pra conhecer outros lugares. Então, E a águia vê a uma distância inimaginável pro olho humano. não, tem nem comparação. Não Exatamente. tem nem comparação. Que lindo isso. Não, muito lindo, né? Que lindo. Eu agradeci muito, Lindo. assim, por ele me ter me explicado isso. Não, e engraçado, me tocou porque, assim, meu animal de tudo, de sonho infantil, sempre foi águia. Águia. Sempre foi. Acho que ela traz um negócio assim Não de... sei. Não é acima no Não é sentido de sou empoderamento, melhor. mas É. É de livre.
de Ela conseguir é enxergar. livre, né? Aquela coragem de bater o bico pra trocar na rocha. Isso é mentira. É mentira? Como é que ela troca o Isso bico? é fake. Então, na verdade, não troca, né? Ela não troca. Não, Mas, esse, não- esse negócio Ai, que bom é um você me papinho. falar. É. Mas vai envelhecendo. Então, ela normal. envelhece com qualquer animal, mas esse lance de, ela fica num lugar, aí ela bate, aí ela quebra, aí ela volta. Que ótimo. Isso Então é é um o papo bico de coach. sempre. É um papo Mas de... o bico, ele tem perfeito. horas que vai descascando. Então, não é é? porque mas eu acho que é acontece, o o bico, desgaste. ele tem a parte óssea, mas ele também tem uma parte córnea ali em de cima. colagenosa? É como se fosse isso. Tanto é que o tucano, é como se fosse tucano, né? Você Isso. pode, se ele tira, né? Então ele pode desgastar e tal, mas esse papo de quebrar... Mas desgasta como é que E eu vai digo? vindo, É renovável? assim, vai- a pele vai isso. aparecer. Tá. Isso. A tartaruga também é um pouco assim, né? Então, a Assim. tartaruga também. Então esse papo de coach... Ah, meu Deus. Não, esse é um papo de coach que lindo você absurdo. desfazer isso. Era Não, meu mas trabalho. ela é um Que bicho coisa assim, linda. empoderado, Linda. forte, Não, mas livre. eu achava assim, me dava agonia aquela bicha batendo, assim, imaginando. Não, mas Graças é um a papo Deus. de Agora coach, tô assim, super absurdo, né? tranquila. De que ela vai, aí ela fica um tempo ali enclausulada, e aí depois... Eu até imaginei esse troço devia realmente ser mentira. Sabe Não. por quê? Eu disse, como é que a bichinha vai comer Não tem nesse como. período que ela Não tá tem. tirando o bico? Não tem como. Não tem sei. como. Ela teria que ficar no Seu soro. lado puro. É seu lado puro. Eu já falei Que pra maravilha, que maravilha. Vamos para as Mas foi bacana. gravuras? O Vamos. que nós temos aqui? Primeiro, O que teremos? você. E você Vamos gosta lá. muito de bichinho. Tem muito. Adoro. Não, Não! Você não tem bichinho nenhum, porque não tem tempo. eu tenho 2 também. cachorros. Ah, Mas tem assim, cachorro. Cara, Vamos lá. Cientistas Ah. observam o orangotango tratar ferida com planta medicinal pela primeira vez. Olha que coisa fofa. eu sou apaixonado por esse bicho. Orangotango, Eu né? sou Eu também, apaixonado. Eu também. Eu vou falar depois de um estudo científico aqui que eu trouxe, que eu falei assim, eu preciso falar lá com Por ele sobre isso. favor, fale. Mas, cara, isso aqui foi basicamente a primeira vez que um animal foi visto e ele foi registrado, né, com uma planta comprovadamente científica. Existem vários animais que já têm esse lado de usar plantas, medicamentos e tal, Dentro da natureza. pra poder, né, tipo, evitar fungos. Tem alguns animais que tomam banho de lama pra poder realmente evitar alguns... Proteger a pele. Sim, né? mas aí é uma ferida. Mas aí foi uma ferida, Que é um né? pouco mais além. Exatamente. E aí, assim, é engraçado. Engraçado não, é lindo. O animal, ele pega a planta, ele mastiga a planta, ele coloca a planta... tirar o sumo, né? Exatamente. O excesso, e aí tirar como se fosse os nutrientes, né? Entendi. As partículas É o químicas... sumo mesmo. As partículas químicas realmente que vão Que são atuar ali. ativas na Exatamente. cicatrização. E aí, e foi engraçado que uma das coisas que também é muito interessante sobre isso é que além dele fazer esse tratamento com plantas comprovadamente, Cicatrizantes Exatamente. ou efeito antimicrobiano, quer dizer, Ele- certamente tem ele- lá essa pesquisa. ele descansou enquanto ele estava fazendo esse cuidado. Ficando quietinho, Ele ficava parado, ele dormia mais do que o normal. esperando o efeito. Porque tem aquela E questão ele não de... podia se expor também. Não, claro que não. Então, assim, isso foi uma briga entre machos, né? Que geralmente Sim. na natureza é o que acontece. É, E ele realmente. O que eu achei mais interessante sobre isso tudo foi realmente ele, além de tratar, ele descansar pro corpo se dele recuperar. com mais facilidade. É como se a gente, dorme, descansa, fica Isso, um pouco em quando repouso. você tá gripado, tipo assim, repousa, né? Exatamente. Tipo assim, se alimenta melhor. Poupa as se cuida, energias, né? De um poupa as jeito pra energias, gente, nosso O teu corpo. sistema imunológico poder ter tempo de reagir. E, né? cara, uma coisa que eu Coisa eu, lindinha, né? eu fiz questão de trazer pra vocês é o seguinte: olha que interessante esse estudo. Existe uma espécie de orangotango de Sumatra e um de Bornéu, né? Que é uma região ali muito próxima, ali, Indonésia e tal. E olha que interessante. Os orangotangos de Sumatra, eles têm um grupo social um pouco mais complexo. Uhum. São grupos sociais maiores e que existe mais troca entre os animais e por mais tempo. Em Bornéu é um pouco mais menor. Entendi. Então, os indivíduos são mais individualistas, né? Eles têm mais aquela questão do seguir sozinho, né? Mais do que de Sumatra. De Sumatra. E aí fez-se um teste com alguns desses animais das populações diferentes
para entender as capacidades cognitivas, né? Diversos estudos, Testando essas possíveis capacidades. diversas... De Sumatra e de Bornéu. Exatamente. E aí, se comprovou que os orangotangos de Sumatra, que têm mais contato com outros indivíduos, que têm um lado social mais forte, que conseguem enxergar por mais tempo aquela questão do ação e repetição, são mais desenvolvidos em todos os aspectos que foram testados. Em todos. Nenhum Bornéu venceu. E aí... Aquela coisa do somos seres sociais, né? A gente precisa desse compartilhar, da convivência para desenvolver. É lindo. Exatamente. E mais, o ambiente em que você está vai moldar quem você vai se tornar. Com certeza. Então, natureza, só animal, coisa... Cara, isso é o suco da humanidade. Isso é o suco do nosso social. Isso é um estudo que vocês mesmos poderiam, né, abordar na área de vocês. Então, assim, é um animal que eu sou apaixonada, um nível cognitivo, inteligência. Eu acho, assim, que dentro das organizações sociais, dessa coisa cooperativa que eles têm, é a coisa mais parecida do que a gente deveria ser. O orangotango, dentro desses, eu acho. Não sei. Porque, assim, a gente tem esses primatas, né, esses grandes símios, né, que são os animais maiores, né, e tal. A gente tem muita diferença, né? Tem alguns animais que são mais antigos na evolução, mais novos, enfim. Tem aquele papo, a gente aparece muito com o chimpanzé. Mas, assim, é interessante que as sociedades, né, as populações desses indivíduos, elas têm particularidades, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar no bonobo? Bonobo, sim. Parece um chimpanzé pelado, né? Sim, bonobo. A sociedade deles é basicamente um matriarcado e é comandada basicamente por relações sexuais. Exatamente. Quase tudo é resolvido por relações sexuais. Exatamente. Né? As brigas, as disputas, exatamente. Quase tudo. Não, mas transam, né? Os bonobos transam. Muita coisa. Se a gente fosse seguir os bonobos, a gente não trabalhava. Não, aí não tem como. Não. Eu ainda tô mais por orangotango. Não tem como. Tô mais tranquilo. Já me deu não, tá frio, né? Não, tudo é resolvido com sexo. É impressionante. Eu ia morrer de fome. Não, realmente, não tem como. Ia ser complicado, eu tô mais no orangotango, entendeu? Mas os bonobos são maravilhosos. Mas eu acho interessante, a gente brinca, né? Mas eu acho muito interessante a gente trazer esse lado do sexo, da cópula, pra humanidade, pra gente paz, ver. Né? Pra guerra. Não, e mais, pra gente ver que as coisas que muitos, né, julgam estar erradas, ou não serem certas, ou que na natureza não existe. Gente, tá tudo aí na biologia, a natureza já faz tudo que vocês podem imaginar. Tem vários... muito tempo, né? Há muito tempo. As girafas machos, quando acabam uma briga, geralmente o macho que ganhou vai lá, penetra num sexo anal do macho que perdeu. Leões. O que pode mais acontecer, o que você pode imaginar da natureza acontece. Tá? Então não vem com esse papo de que a humanidade tá corrompida. Não existe. Não. Vamos lembrar que tudo vem da mesma matéria-prima, né? Exatamente. Então, assim, seja lá como for, foram criados. Exatamente. Então, aí, porque tem alguma função. Né? Por essa energia sempre que tem um cria propósito. energia e materializa coisas. Alguma coisa sempre tem um propósito. E a gente tem que estar com essa visão sempre alerta. Próximo, Bru. O negócio da... Vídeo. Tem um vídeo lá no seu canal. Orcas cercam mulher que se desespera. Veja a cena. Então, vocês... É comum? Vocês se desesperariam aqui numa situação dessa? Olha, eu confesso que não passaria pela situação, porque eu não nado. Então, nem no stand-up, no stand-up. Não, também não. Eu gosto de ver o mar, eu sou muito contemplativa. Ela gosta de ver o mar por fora. Entendi. Eu sou extremamente contemplativa. Nem na lancha ela gosta. Não impeço de ir, tipo assim, vou pra Paraty, não vai sempre pego a lancha, ali. todo mundo pula, eu fico ali contemplando, maravilhosa, curto, certo. não tenho medo de morrer disso. Eu vou levar pro lado da infantilização, assim. A orca, pra mim, sempre me remete a Disney. Assim. Free Willy. Isso, exatamente. Então, eu sempre achei ela muito dócil, mas eu acho que ela não é tão assim como eu penso. Eu acho que eu sozinho ali, eu ficaria um pouquinho com medo. Eu chamaria o comandante do universo. Assim, espaçonave tá fora de controle. Eu ia me fingir de morto em cima dessa prancha ali. Então, o que acontece, assim...
lembrando, tá, gente? Apesar assim, eu gostar muito de todas essas áreas, eu não sou, tipo, zoólogo. Eu sou professor de biologia, mas eu Sim, amo isso aqui. sim, Eu sou sim. apaixonado por isso aqui. Cara, a primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte, né? As orcas, assim como os orangotangos, são animais formidáveis, inteligentes, com uma capacidade cognitiva absurda. Ele é bonitinho. Absurdo. Papo desses animais, assim, tem uma foca em cima do gelo. De um gelo lá. Uhum. É papo desses animais fazerem uma corrente na água, nadando em conjunto, fazer uma onda pra que a onda suba e derruba essa foca e elas possam comer. É um Mas coletivamente. coletivamente. Olha só, a força do coletivo. Coletivamente. Não vai Eles- comer sozinho. Não, assim, esses animais são animais extremamente inteligentes, incríveis, que eu sou apaixonado. Com bastante habilidades sociais, né? Muito, muito. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é uma coisa que é uma surpresa pras pessoas, é que as orcas não são baleias. No sentido biológico da parada, elas não são baleias, porque baleia verdadeira não tem dente. Se você vê alguma coisa que parece uma baleia com dente, ela já não é uma baleia. Então, por exemplo, você vê Procurando Nemo. Procurando Aí- Nemo. Aquela cena que eles estão dentro da boca da baleia. Você não vê dente. Você vê uma coisa parecendo uma escova de uma vassoura, né? Dentro da boca. Entendi. Uhum. Então, assim, a baleia verdadeira são aquelas. Aqui a gente costuma falar que a orca é um golfinho muito grande, né? Ah, é? Eu já tinha ouvido falar nisso, então é verdade. É, e o Golfinho. perfil dela, né, assim. Assim, tem algumas. Eu não quero entrar É. muito a fundo, É. né, na zoologia da questão, mas ela ela É tá um golfinho dentro. grande. É um golfinho grande, né? Não é o maior dos golfinhos, que a gente tem Meu Deus, eu esqueci o nome. Tem problema. Cachalote. A cachalote, que é o Moby Dick, né? Moby O famoso Dick. Moby Dick, Tá, que é a tá. cachalote, que aí sim é o maior dos grupos dos golfinhos, Dos né? golfinhos. Mas assim, o que acontece é o seguinte: as orcas são animais muito, muito curiosos, né? Por ter esse lado cognitivo muito Muito. avançado, eles são animais. Só que assim, nunca aconteceu de uma orca atacar Atacar. assim no selvagem. Ataca embarcação, alguma coisa. Virar Mas- a embarcação. Mas assim, matar. Tem até um vídeo que eu costumo botar lá nos meus vídeos, que é uma mulher nadando e várias orcas em volta dela. Não aconteceu nada, mas é uma experiência que, pô. É um pouquinho estressante, né? É, eu acho que eu não queria viver, É, não. Não, assim, eu gostaria de viver assim. Ah, é? Assim, eu gostaria. Não, se eu estivesse dentro de um navio, um barco. Não, acho que assim. Porque assim, eu iria pras estatísticas, né? As orcas, elas não. Mas agora, se fosse tubarão, aí é uma É, com outra certeza, coisa, né? com Aí, porque certeza. minha perninha ali dentro da água provavelmente Beleza. Ia dançar. viraria outra perninha, É, né? é. Mas também. Aperitivo. É, seria mas aperitivo. também não é pra também sim, jogar sim. os animais, né? A gente Não. destrói muito mais eles do que. É. Com certeza. E eles vão muito mais pra conhecer quem é a gente. Só que às vezes acontece que eles vão com muita sede ao pote e aí Exatamente. você. Eles não têm aquele capota. filtro e pode machucar. E também né? não tem uma mãozinha pra poder tatear e falar: opa, isso aqui não é minha comida. Né? Exatamente. Mas enfim. Eu prefiro Perfeito. não. Próximo, Bru. Mas eu sou muito fã das orcas, nossa. Elas são bonitinhas. Ih, olha isso, olha a diferença, olha a minha cara. O menino, né? Não, olha isso. Menininho. Escuta essa. Iago Quantos anos Stefano, aqui? professor de biologia, que rebate fakes nas redes, dá dicas de como não cair em vídeos mirabolantes. A gente falou isso. Gente, você tá... Quantos anos você tinha aqui, meu Então, filho? parece que é muito, né? Mas Não, eu acho parece que ter deve ter 3 anos. 14. 3 Mas anos que é atrás. isso? Você tá com a quantos barba. anos agora? 28. Menino, o que é Então, isso? Aí, olha só, aí imagina esse menino entrando numa sala de aula pra dar aula Pois é. pra pessoas de 18, 17 anos. Imenso. Gente, mas ele tinha uma carinha de 14. Não, aqui eu no devia máximo ter. 16. Exatamente. Tá com carinho de 20. Não, mas não. Não, mas mas ali não. aqui- não, Aqui é pior. É, Aqui é Ali eu surreal. faria 15, 16 anos. Não, 16 no Não, máximo, aí o estourando. respeito era difícil, hein? Não, e já chegou como vilão Pois das é. fake news biológicas. Mas bacana isso. Aí as pessoas viam um cara como esse, com essa lataria, falando uma série de informações, né, ali. Aí a pessoa falava: não gosto desse menino, não tem como, pô. Mas aí esse Não, mas foi. que bom. Que bom. Mas- Você ousou. Aqui, ó, 2021, ó. É, e Ó, foi se 2000 readaptando, né? Fui- 2 milhões de seguidores. Cara, eu às vezes eu fico. Não. É, Na época. quase 2 milhões. Carioca Tá, tem tá. quase É, 2 milhões. bem Naquela lembrado. época. Naquela época. Desmascarando mentiras. E, cara, eu às vezes, eu acho que vocês também, né? Mas isso no YouTube?
Então, e esses quase 2 milhões eram no TikTok na Ah, época. no TikTok. É. Uhum. Mas é engraçado. Assim, eu ia falar, Porque né, eu procuro sempre, começo procurando pelo Instagram. Instagram, né? Isso. É porque, assim, tem uma galera que tem um pouco de preconceito com o TikTok, né? Falar muita besteira, Isso mas... talvez seja. Não, eu acho até que tem coisas lá interessantes, Aham. mas como o início foi uma coisa muito mais de coisas divertidas Aham, e sim. então o Ficou um Instagram pouco de lado. ele virou aquele álbum de fotografia para uma coisa de informação, que foi bacana essa transição. Então eu começo por ali, depois YouTube, TikTok ainda não botei na coisa, talvez até bote, porque eu acho que já não é isso como era Aham. antes, É. entendeu? Então, assim, o TikTok ele tem um público bem diferente do Instagram, Sim, mais do YouTube, jovem. mais jovem, né? Exatamente, E exatamente. assim, eu acho que vocês veem muito bem isso, né? Se vocês pararem pra ler os comentários das redes sociais, pô, é totalmente diferente. A galera do YouTube Totalmente, tem muita criança, totalmente. mas também tem um público um pouco mais maduro, né? No O Instagram, YouTube ele quer uma mescla. aprofundar. Ele quer aprofundar. O Instagram ele quer que você desperte o interesse dele naquilo. O TikTok, eu até tenho segundos, TikTok, né? eu não me dedico muito. Mas, por exemplo, eu encontro muitos jovens na rua, Aham. ou então É. vou no supermercado, a caixa. Você não é menina do TikTok? Eu falei, É. não, menina, já não sou há muito tempo, mas eu apareço por lá também. Então, assim, tem o seu lugar. Sim. E eu acho que hoje em dia também é um canal que a gente tem que começar a olhar. Não, com certeza. E assim, eu no Com mais carinho, né? E assim, eu no começo, eu sempre fiz muita questão de ser o cara do TikTok mesmo, que eu não tava me Uhum. incomodando de ser, justamente por eu alcançar essas pessoas, né? Crianças. Crianças que, Exatamente. cara, pô, vamos supor, né? Eu tenho ali crianças que ficam horas do dia vendo vídeo de segundos, que às vezes não acrescentam em nada, só vendo besteira. Não, e eu acho que a gente tem que ocupar os lugares para que as pessoas tenham opção. Com certeza. Nada contra quem quer dançar, quem quer fazer Tem alguma espaço, né? coisa. Tem espaço para todo mundo. Não Sim. adianta a gente ficar assim, só tem porcaria. Não. Então, vamos colocar coisas para que as pessoas Exatamente. possam escolher. Exatamente. Eu sou muito a favor de parar de falar mal e Aham. fazer uma coisa que a gente possa dar opções. Se vai Exatamente. ser escolhido, não sabemos. É. Mas cabe a gente dar Mas, opção. mas assim, eu acho interessante que como a gente já faz esse lado de colocar coisas que acrescentam, que te Uhum. fazem melhor, a gente... É, lugar de fala, né? A gente pode chegar e falar, pô, cara, se você parar pra ver quem hoje em dia para pra ver um vídeo de 1 minuto e meio num dia falando sobre biologia? Cara, pouquíssimas pessoas fazem isso, Mas tem entendeu? gente que Mas quer. tem É gente, isso que eu tô óbvio que falando. tem. E- Agora, é tão louco que no TikTok já tinha o meu endereço igual do Instagram, que é Ana Beatriz 11. Ah. Aí eu não Ah. posso usar. Então lá eu sou doutora Ana Beatriz 11. É. E a falsa, que não sou eu, É, bomba. É. que vacilo, E cara. eu tenho muito menos seguidor Ela pega os do conteúdos. que... É. Exatamente. Então Pô, lá eu pessoa- sou doutora Ana Beatriz 11. Que E as absurdo. pessoas acham que é igual. Mas tem mais seguidor? Tem. Que absurdo, cara. Mas tudo bem. É, tá tudo certo, Tá né? O importante é a jogando. gente... Isso, não Tá tem compartilhando problema, coisa não. boa, Não tem agregando. problema, não, tá limpo. Mas... Próximo, Bru. É. Muito Isso é bom. bonitinho ali. Ah, Vamos lá. Chegamos aqui. Esse é um momento muito especial. Aham. Pipinho é o nosso Mascote. mascotezinho, né? E nós temos uma muito comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. Aham. São pessoas como você que gostam de conhecimento. Sim. E são pessoas de todas as idades, de todas as classes. Essa nossa comunidade, eles gostam de conteúdo. E aí a gente apresenta você 15 dias antes. Todo convidado nosso, 15 dias antes de você estar aqui, eles recebem suas redes, Uhum. a gente só orienta só para eles não seguirem você, Só tá? depois. Só depois, quando o episódio vier ao ar. Aham. E aí a gente pede a eles que eles façam conteúdos, perguntas baseadas em cima dos seus conteúdos, das Aham. suas redes. E aí estão aí Eles as mandam. perguntas Uhum. e a gente vai fazer agora para você. Olha, Perfeito. Pipinho não vê televisão, tá? Só tô em direito a headphone. Aham. Eu não sou uma mãe democrática. Então vamos lá. Primeira. Iago, por que é importante não tocar e retirar corais e estrelas do mar das praias e recifes? A gente não sabe o nome da pessoa que perguntou, mas obrigado, tá? Uhum. Pela pergunta, pelo interesse, né? Então, né? Eu não aconselho a botar a mão em nada, né? Você não conhece, não põe a mão, não chega perto, você não sabe se é venenoso, se pode te dar uma doença, se pode...
se pode te machucar, se pode te ferir, não coloca a mão. Respeita. Mas aí a gente tem 2 agravantes, né? Primeiro, corais. Os corais, eles são uma das estruturas mais importantes do mar. Por quê? Vamos lá. Você tá no oceano, beleza? O que é o oceano? É uma imensidão azul, né? Fisicamente falando, né? Estruturalmente falando, o coral é um ponto de encontro. Você sabe que ali é o coral. Porque se você tá no meio do mar, você fala, meu Deus, aqui é tudo azul, pra onde que eu vou? Pra onde que eu tenho que ir? Então o coral, ele já é um ponto de referência. Isso por si só, ele já é importante. Segunda coisa é que o coral são vários mini animaizinhos, muito pequenininhos, e eles têm uma capacidade muito interessante, que é fazer uma simbiose, né? Viver ali junto, de algas. Não só algas, mas animais muito pequenininhos, animais não, mas estruturas muito pequenininhas, seres que são fotossintetizantes, que realizam a fotossíntese. Então, o coral é a casa desses animais. Por que eles são importantes? Porque esses animais, eles pegam o gás carbono que tá ali na água, né, enfim, e fazem a fotossíntese Naquela casinha ali. liberando oxigênio para a água. Então, um mar... Junto com as algas. Junto com as algas. Então, eles são essenciais para que a gente tenha realmente a produção desse oxigênio. E esse oxigênio também que é o oxigênio que a gente respira. Então, o que acontece? Por conta de N problemas que a gente já sabe, como poluição, liberação de microplástico na água, né, que a gente sabe que naturalmente os oceanos já estão cheios de microplástico, o aquecimento global do planeta, que é natural, mas que também é intensificado pelas nossas atividades, né, que a gente já conhece, enfim, as mudanças climáticas estão piorando ainda mais. Por quê? Quando aumenta a temperatura do oceano, essa ligação entre os corais e as algas, ela é desfeita. Entendi, a temperatura. A temperatura faz com que isso aconteça. E qual é o que acontece? As algas, esses animais, são eles que dão essa cor aos corais. Então, quando eles saem, os corais ficam brancos. E a gente chama o branqueamento dos corais. Então, o branqueamento do coral é justamente quando essas algas são que a gente chama de zooxantelas, né? Elas acabam saindo dali. E então, assim, os corais são muito importantes para nossa respiração. Se você respira, você tem que respeitar os corais. Então, toma cuidado com... vai fazer uma viagem, tem um banco de coral, não pisa, não quebra, toma cuidado, enfim. Ali tem toda uma sociedade de vida, tem vida é uma vila ali. Exatamente. E também serve de berçário para outras espécies. Exatamente. Que tem, né, funções ecológicas muito importantes, que não é no micro, é no macro. Então, né? E as estrelas do mar, esse vídeo que eu fiz, que a pessoa que viu, né, usou, cara, na verdade, é porque assim, como o meu conteúdo tá fresco na mente, né, a pessoa que fez essa pergunta, ela perguntou por dois vídeos. Uma das estrelas do mar e outro das conchas. Porque dá pra ver que tá... ela não soube explicar muito bem, mas tá ali. Primeiro, as estrelas do mar são... Mas também tem. Tem. Eu já Tá, dei uma então... olhadinha. Beleza. Então, as estrelas do mar, elas são animais. Pode não parecer, mas é um animal. E é um animal extremamente sensível. Cara, animal marinho. O ar daquele cara é a água. Então, qualquer coisa que você faça naquela água vai impactar a vida dele. Pegar ele, tirar da água pra tirar uma foto e botar... Isso não existe, gente. Isso não faça isso. Não faça isso. Pega um snorkel, bota lá, Vai lá e vê. Olha ele Não lá, toque. é muito mais bonito. Você vai ver os pés lá mexendo, vai ver o animal mexendo. Agora, se você pega o animal e tira da água, primeiro você está tirando do ambiente. Segundo, você pode estar contaminando o animal. Terceiro, que você pode ativar a liberação dos gametas daquele animal fora do momento. Então, assim, são muitos vieses diferentes para você não colocar a mão. E, além de tudo, eu acho muito brega. Pegar um animal, colocar... Pô, eu vi uma foto do cara botando um animal aqui. Pô, não faz isso não, cara. Tipo, olha o animal no habitat dele, respeita aquela vida, vê como é que ele funciona, onde é que ele tá, o que ele tá comendo e tal. Então, assim... uma ostentação desnecessária. Né? Então, assim, não faça. Observe, olha ali. E aquele Mas negócio... deixa ele. E aquele negócio que eu falei, lembra o muro que eu falei? Nós não o muro somos, invisível. não somos donos. A gente tá nivelado, tá tudo ali, todo mundo tem a importância. E até por termos, entre aspas, mais lobo frontal, que a evolução nos deu, nós somos responsáveis por cuidar disso. E não de destruir isso. Né? A gente deveria, né? É o certo. É o certo. Mas enfim, né? Mas
Isso aí é uma... Espero que um dia as pessoas percebam isso. Com Próximo, certeza. Bru. Qual o papel das conchas Aí. vazias no ecossistema marinho e por que devemos deixá-las na praia? Nossa, esse vídeo deu um bafafá, meu Deus do céu. Porque eu fui inventar Hum, de fazer o vídeo na praia, de sunga, hum. né? E aí o que acontece, né? As pessoas não prestaram atenção na informação. Que coisa. Que É. coisa, né? Mas você é responsável por Eu sou isso, responsável por- distrair a atenção das pessoas. Você tirou Eu o foco sou do culpado. Não, ecossistema. olha, eu não vi esse vídeo exatamente, também. mas eu acho que se você tiver um corpo razoável, como eu estou vendo que deve ser, eu Tirou acho o que foco. você Meu Deus. Nossa deixou as senhora. pessoas numa situação difícil. Nossa, Iago, não mas- se faz isso. Respeite as pessoas. Mas vendo pelo lado bom, Vamos lá. vendo porque- pelo lado bom, o cenário ajudou a alcançar Entendi, mais lugares. Entendi. E a informação foi passada. Vazou. Entendi. De alguma forma. Foi passada. Então, o que temos aqui, né? Agora falando aí da parte um pouco mais séria, né? Cara, então, a gente vai na praia, a gente vê muita concha, né? Tem algumas praias que tem mais, verdade. outras tem menos, né? Enfim. E, cara, independente se for uma parte do animal, né? Uma parte, né? Aquilo é importante. Que a gente tem a ciclagem dos nutrientes, né? Nada na natureza é perdido. Você vê, com o papo da ave que eu tava falando que se afogou na piscina, né? Aquela ave que tava ali na terra, a pena dela foi degradada e foi utilizada, o coração dela, a musculatura gerou aminoácidos para os Uhum. animais que estavam ali. Então, tudo que a gente, desde os nossos excrementos, um Sim, bolo claro. fecal em cima de uma terra pode servir de adubo, né, para uma planta, e essa planta pode gerar uma fruta. Tá tudo conectado, galera. As conchas não são diferentes, né? Eu falo nesse vídeo, né, que as conchas, elas servem de casa para os outros animais. Então tem um caranguejo que é muito bonitinho, né, que é chamado de eremita, Ermitão. né, que ele tem o corpo mole, ele tem o abdômen mole, e ele usa essa concha para poder tornar a casa dele. E é engraçado, só aproveitando, que Ele como vai a gente... levando a barraquinha Exato. dele, né? Não, e o mais interessante, olha que legal, olha que interessante. Tipo, como a gente, como se fosse assim, o sapato, ele não cresce, o seu Uhum. pé que cresce. Então, o que você Uhum. faz? Troca o sapato, compra um sapato maior. Você vai dando. Quando eles acham uma concha muito maior do que eles têm, e eles precisam trocar, às vezes o animal fica esperando outro ermitão vir, trocar a concha dele pelaquela maior e ele pegar a dele. Menor. Ó, que bonitinho. Então, às vezes, tem uma fila desses Entendi, animais numa esperando praia pra uma fazer esse habitação. troca-troca. É Olha incrível, que cara. bonitinho. A natureza é maravilhosa, né? E aí, das importâncias é deixar, por causa desses animais, polvos, peixes se escondem dentro dessas conchas. E uma das coisas mais importantes é que essas conchas, elas vão ser decompostas e os nutrientes que vão, né, sair daquela Matéria-prima. decomposição, aquela matéria-prima, vai ser utilizada por outros animais que vão reproduzir essas conchas novamente. Então, cara, tudo na vida tem uma Não importância. interfere. Uhum. Não coloca a sua Não, mão. geralmente as pessoas pegam pra deixar em casa e depois aquilo é jogado Nossa. fora. É que nem a estrela do mar, pra quê, né? Não tem valor, né? Não, Pô, vai lá, sinceramente, é uma vaidade. assim, tá ali na areia, tira uma foto, pô, legal, pô, exatamente, essa mas não concha aqui é encosta, mas não linda. encosta. É, e tira... tal, mas deixa ela ali. Então, assim, Isso mesmo. é o que eu falo no vídeo, né? Elas são legais, elas são importantes, mas elas vão ter muito mais função na praia, no Onde oceano, elas têm que estar. do que... Não é lixo. Não pense que é lixo. É isso. Nunca, né? Próximo, Bru. O que fazer se for queimado por água viva? Aí, tá vendo? Você falou que a urina não resolve. O Não- que resolve? Não A gente vai ter que viajar para alguns lugares com E vamos. vinagre. é o Vamos ter que levar uns vinagre. vidrinhos. Vinagre de maçã. O vinagre é a última das opções, né? Mas É a última. é a última. Mas pode ser a primeira se Porque, você não cara, tiver vinagre- nenhuma mais. Cara, eu tenho um horror a vinagre. Não, o cheiro é esquisito. Não, tem né? gente que gosta de botar na salada. Eu olho e falo assim, não. Outro dia, uma seguidora, eu fiz uma pipoca em casa, né? Aí a menina falou assim: você já comeu pipoca com vinagre? Aí eu. Nossa, Como com assim, Olha, nunca vinagre? ouvi falar. Pipoca com vinagre, nunca vi. Também não. Eu Já como com azeite. Guaraná já, Com mas azeite. com pipoca. Meu irmão me ensinou a comer com azeite. Azeite faz sentido, o cheirinho Pipoca fica com azeite. bom, Fica tem bom. sentido. Só que aí o sentido. sal não pega tão bem, né? Porque a manteiga dá aquela. Mas se for É. aquele azeite trufado,
Né não, Igor? Um O azeite- japa, meu Deus. O azeite do fato é ficar um espetáculo. Mas, enfim. Receita de Igor. É. Vamos lá. Mas voltando aqui à água viva, então, primeira coisa também é a informação nunca é, né, um excesso de nada, nunca vai ser ruim, né? Então, é bom você saber se naquele mar que você vai entrar, se tem muita água viva, se elas estão num período de reprodução. Por isso que é importante seguir as pessoas que divulgam essas informações, né? Mas a água viva, ela tem nos seus tentáculos algumas estruturas que servem como defesa, né? Uhum. Não é um animal que vai chegar, vai te agarrar, né? Mas enfim, você pode tocar ali sem querer. E ela reage. E ela reage. E aí você tem ali umas estruturas que vão realmente dar aquela sensação de queimação e tal. O interessante é, primeiro, você tirar os tentáculos que ainda estão grudados na sua pele. Então, se tiver grudado na sua pele, você tem que tirar. Só toma cuidado pra não usar a sua mão pra poder tirar, porque senão vai queimar seu dedo. Então, usa ali a ponta do seu chinelo, ou sei lá, qualquer uma coisa. Tira o excesso. Um palitinho de sorvete. Qualquer coisa. Uhum. Lava com água do mar, beleza? Não usa água corrente, não usa água mineral. Por quê? Porque essa água, ela pode fazer com que haja ali um desequilíbrio osmótico e ela pode estourar mais dessas toxinas e piorar a situação, Queimar mais. tá? Então usa a água do mar mesmo e não passa pano não, porque senão você vai arrebentar todos os tentáculos e vai piorar a situação toda. E urina, gente, também Nem não. pensar. A urina vai piorar a situação, então não faça isso. Uma das últimas opções que eu falei foi o vinagre, que aí ele tem ali uma questão ali do pH e tal, que aí vai dar uma melhorada, né? Mas o certo é ir para um... Se tá uma coisa queimando, é ir para um hospital. Exatamente. Um socorro. Claro, nós aqui não sou médico, tá? Mas todas essas recomendações... É até você chegar. Exatamente. no E assim, serviço. eu não vou lembrar exatamente qual é o nome do órgão lá que fez, mas eu peguei isso de instituições médicas. Entendi. Então é uma coisa mais direcionada, mas enfim, se ficar ruim a situação, procurar. Direto. Isso, vai direto. Pronto atendimento. Sim. Próximo, mais? Bru. Tem. Vi um vídeo Aí, seu ó. mostrando um Orangotango. orangotango tratando uma ferida com plantas medicinais. Isso é um instinto ou eles aprendem de alguma forma? Então, A gente já falou Nós um já pouquinho. falamos exatamente. do caso, né? E reforçando, né? Mas aí respondendo, é aquela questão social, né? É um animal extremamente social que... Mas assim, Iago, qual é a resposta pra isso? Eu não sei. Ninguém sabe. Eu não sei. Eu não sei se ele aprendeu isso com um outro adulto, ele aprendeu com outro animal, ou se foi uma coisa inata. Mas o lado social desses animais é muito forte. Então, se eu pudesse dar... eu acho... Uma possibilidade. Uma possibilidade, eu trabalharia com a probabilidade dele ter aprendido. Porque, Ter cara, visto. a questão de aprendizagem na natureza é uma coisa inexplicável. Eu tava aqui durante a nossa conversa toda pensando assim, cara, falo, não falo, mas... Vou falar. Vou falar. Eu tô escrevendo um livro. Que bom. coisa. Eu ia sugerir isso, engraçado. Eu tô escrevendo um livro e, assim, ele já tá bastante avançado, tá? Eu ainda não divulguei, então, assim, tô falando aqui pra vocês por quê. Iremos no lançamento. Avise com antecedência. Espero que sim. E aí, trazendo um pouco do meu conhecimento, do pouco que eu tenho, né, mas que eu acho que pode agregar muita gente. E falando sobre aprendizagem na natureza, cara, eu fiquei apaixonado depois que eu estudei mais a fundo, assim, as abelhas, cara. As abelhas, elas são um dos animais mais maravilhosos que existem. Primeiro que, assim, a gente só tá aqui vivendo de boa por causa das abelhas, porque, né, a gente sabe que elas são os polinizadores, né? Elas usam o néctar para produzir o mel e acabam polinizando, né? Enfim. E, sei lá, acho que é 70% ou 80% dos alimentos que a gente come na nossa mesa são polinizados. Então, se as abelhas somem, provavelmente vamos ter problemas também. Mas um lado extremamente interessante, porque as abelhas são animais sociais, né? São os sociais de verdade, com divisão de trabalho, castas, uma divisão social maravilhosa. Organizadíssima. Nossa, muito. E olha que interessante. Fez-se um estudo onde ensinaram as abelhas a jogar futebol. Como que era isso? Eles pegaram um grupo de abelhas e ensinaram para essas abelhas que eles tinham que pegar uma bolinha, tá? Um objeto que não é natural do ambiente deles, beleza? E levar até um certo ponto.
Quando essas abelhas depositavam essa bolinha nesse ponto, elas ganhavam uma recompensa doce, uma adocicada. Uhum. Eles aprenderam, beleza, ficaram expert nisso. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram 3 grupos com controles, né? Três formas ali de experimentar. Eles botaram primeiro um grupo de abelhas que via essas abelhas que já sabiam fazer esse experimento para poder aprender. Então elas observavam Uhum. o que era feito. E depois elas eram testadas. O segundo grupo tinha uma bola lá e tinha um imã embaixo do experimento que levava a bola até o centro e a recompensa caía. Não tinha uma abelha. Entendi. Então as abelhas enxergavam isso e falavam, pô, mas ninguém fez nada, a bola foi sozinha. Beleza. O terceiro grupo era a bola, já começava no meio e a recompensa tava lá. Aí os caras que falam assim, vamos entender qual é o grupo que vai aprender essa forma de... Que vai influenciar mais. Obviamente, o primeiro grupo, que enxergou uma outra abelha fazendo a tarefa, foi a que aprendeu. De Uhum. forma melhor, mais Uhum. eficiente, fazendo menos tempo. Ela aprendeu, então ela pegava a bola, rolava a bola e chegava lá, ganhava a recompensa. Beleza. Só que o que aconteceu? Na hora que eles foram testar esse grupo de abelhas que observou, uma informação foi omitida de vocês. Não tinha só uma bola nesse campo. Tinham 3 bolas. Só que no primeiro grupo, a bola que era mais distante do alvo, do gol, ela era a única que não era colada. Então as abelhas que aprenderam inicialmente pegavam as bolas mais longe do gol, do alvo, para ganhar a recompensa. O grupo que observou isso pegou a bola mais perto do gol e levou até o alvo para ganhar a recompensa, porque essa bola não estava colada. Além delas terem aprendido O que fazer? O elas caminho mais- melhoraram. Cara, eu falo isso, eu fico arrepiado. Porque são animais tão simples, tão pequenos, mas com um cognitivo tão avançado, que eu falo assim, meu Deus, cara, que inacreditável. Eu acho que isso demonstra que Deus está em todas as formas tudo. de vida. Cara, né? A gente teve um episódio aqui maravilhoso do Pólen Dourado, que é um lugar na Praia do Forte, Uhum. comandado pela Ana e pelo marido dela, que Maravilhoso. nós tivemos o prazer de conhecer lá na Bahia, Uhum. e que eles... É quase um hospital de abelhas e abelhas que não têm ferrão. Não Então, tem. é aberto às Sim, crianças. sim. A gente faz uma imersão lá, Aham. de se banhar naquelas abelhas. Abelhas, né? Uma coisa maravilhosa. É Maravilhosa. É interessante desmistificar isso, gente, mas a grande maioria das espécies não tem ferrão. Não, mas tá? esse é garantido ir esse lá. é garantido Porque assim, eu mesmo. tinha ali medo, Abelhas fui, sem ferrão. Tá sem seguro. São abelhas ferrão, brasileiras. brasileiras, É. sem ferrão. Mas, cara, eu sou muito Maravilhoso. apaixonado pelas abelhas, cara. Então, não deixe de ir no Pólen Dourado. Eu vou. É no fantástico. Praia do Forte, Praia Bahia, do né? Forte, Bahia. Bahia. Sim, Hum, show. Vale Pode muito. ver no Instagram, vale demais a Isso é um pena. ponto turístico. Fora que o mel produzido por elas tem sabores totalmente diferentes. É. Ele é mais líquido, então para botar em salada. Nossa. Tem Não, cítricos, tal da tem jupiara, a jupiara. Produzida Maravilhoso. pelo... Na Praia do Forte tem o Tamar também, não é? Tem Tem também, também. tem. Ah, então já tem. faz uma Já boladinha faz uma conexão ali. da Sim. natureza. Eu né? trouxe pra mim, não que eu precise, mas eu trouxe um... ele é imunológico, ajuda, Aham. e é um estimulante natural pro homem, principalmente. Não, Que tem coisas maneiro. incríveis lá. Assim, tem a bebida Aham. alcoólica, derivada É. do mel, que foi a primeira bebida alcoólica. Cara, que legal. Maravilhoso. É, eu Tudo vou- maravilhoso. Vou dar Vale uma a olhada. pena. Dá um calor quando toma um negocinho. Hidromel. Hidromel, isso é o hidromel, É é. fantástico. Cuidado para não ficar alcoolizado. É. Próximo, Bru. Iago, qual a relação Ah. entre panturrilha e o coração? Davizinho já deu aula de panturrilha e Davizinho coração. já deu essa aula. Mas vamos lá. Não, que isso. Se o Davizinho falou, olha não, só. não, o mas Davizinho não, aqui, ó. Não. Mas, cara, isso aí Isso é importante. É interessante que vocês veem que do nada a gente tava falando sobre animal, zoologia, e do nada apareceu um tema humano, né? É interessante ressaltar. Biologia, né? Exatamente. É interessante ressaltar, galera, que assim, quando você entra numa faculdade de biologia, você não tem só matérias, animais.
Você faz botânica, você faz genética, você faz biologia É marinha. vida, né, meu? Cara, é tudo. Você A estuda biologia, vida, ela é a é. base de Exatamente. diversas matérias. A gente vê um pouquinho de nutrição, a gente vê corpo humano, a gente vê tudo. Então, assim, às vezes eu gosto de dar essa mesclada pra galera também enxergar que o professor de biologia, a gente dá aula Não, sobre e eu acho que isso, é o entendeu? despertar do conhecimento para a vida, nas suas Sim, formas mais variadas sim. possíveis, né? Então é isso aí, nós estamos aqui, né, com pessoas que eu não vou me alongar muito nisso, mas assim, eu sou um fã e um defensor ferrenho do exercício físico. Eu sou um cara extremamente insuportável quando se fala em exercício físico, porque, cara, é você comprar o seu futuro. Você faz uma semana de academia, você faz 2 semanas, você faz 3 semanas. Você tá comprando os seus 60 anos, os seus 70 anos, os seus 80 anos. O seu subir em uma escada, o seu pegar o seu neto. Não é o agora, cara. Então, assim. É o seu banco de longevidade, de vida, né? Exatamente. Então, assim, você tá com uma musculatura boa. Você vai para um hospital, você come aquela musculatura e você fica melhor mais rápido. Você tem uma bagagem ali, você pode. Uma reserva, um banco exatamente. de reserva. Então, assim, isso é muito interessante, né? Porque a gente entra nesse assunto. Que a panturrilha, galera, é a musculatura. A batatinha da perna. A batatinha da perna, que uns tem mais, outros tem menos. É. Ela funciona ali realmente como um segundo coração, porque ela faz esse retorno. Esse retorno. Do sangue, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem ali o sangue sendo bombeado para todas as extremidades, né? E ele precisa uma hora voltar para ser limpo novamente e fazer esse caminho de novo. E é interessante que se eu estivesse numa sala de aula, né, com as conexões que a gente faz de coisa de professor, né, isso aqui seria claramente um momento em que eu falaria também, tipo assim, de árvores. Porque você fala assim, pô, a árvore, ela tem centenas de metros, como é que a seiva bruta lá do solo consegue subir? É como se fosse uma panturrilha. Não tem uma musculatura, obviamente, tá, gente? Por favor, para um cancelamento. Não, e algo tá claro, misturando ali não, mas as um pessoas glute estão da entendendo. vida, né? Mas a gente tem que ter essa Esse troca. sistema de né? ascensão, né? Então a panturrilha, ela faz, eu não vou trazer aqui nos termos técnicos, mas ela realmente faz essa volta do sangue venoso, né? Para que ele seja oxigenado ali no pulmão, né? Faça aquela troca ali de oxigênio, gás carbônico, torne limpo de novo, né? Limpo, né? Mas que ele seja depois transferido aí, levado pro seu corpo novamente. Então é uma coisa que eu, assim... Isso é uma coisa que o povo vai pra academia e não malha a panturrilha. Não malha a panturrilha. Esquece. Eu sou a chata que fala assim, eu quero malhar a panturrilha. Exatamente, tem que ter. Tá ouvindo, Bruno? Ouviu, né, Bruno? Ouviu, né, Bruno? Aí Fica o pessoal, reclamando. ninguém pede. Eu falei assim, porque todo mundo é Não, tem que ter, desinformado. cara. É desinformado. Eu quero trabalhar a panturrilha. Viu quando eu falo, Bruno? Viu, Bruno? Mas pelo menos corre ou anda? Nada. Faz uma- Não, agora. Tá começando a buscar uma vida mais saudável. Tá. É isso. Não, tá mas bom? assim, se você não... também. Não, eu tô com uma vida mais saudável que a Bruno. Mas o panturrilha eu não tô sabendo. Eu dou um disso, banho no Bruno na academia. Não. Não, mas cara, eu sou assim, vida saudável, eu gosto muito e assim... Beber bastante panturrilha, água, É muita o segundo coisa, coração. comer bem. É o segundo coração, Isso. de fato. Próximo. Iago, vi alguns vídeos Deus. assustadores de da orcas orca. rodeados. a A gente já Já conversou sobre isso. falamos. Pessoas enquanto estavam em suas pranchas nadando. Sim. Fiquei impressionado como se comportam nessas situações e qual a probabilidade de Não, um isso aí ataque. já A gente falou. Já conversou. falou, né? De Mas boa. como se comportar... Vamos respeitar elas lá e a gente Vamos. aqui. É isso, Exatamente. respeita o lugar Respeita deles. que, em princípio, ela Isso. não tem intenção de te Não comer. Ela tem. tá no ambiente dela. Você que tá lá Exatamente. visitando Você ela. que não Exatamente. faça farofa, É. nem leve som Isso. alto para perturbar a paz das pessoas. Por que tem que ir pro Não, mar ó. e levar um som horroroso alto aí? E ó, interessante... Pra acabar com a harmonia muito da interessante. comunidade aquática. É muito interessante você falar isso, porque é um ponto extremamente necessário. Que, assim, além da poluição que a gente já conhece, né, de jogar lixo no lugar que não rola, tem também a questão da poluição visual, poluição sonora. Estamos agora, pra galera aqui que é do Rio de Janeiro, galera do litoral brasileiro, Bahia, Espírito Santo, São Paulo. Galera, estamos agora no período da migração das baleias. As baleias estão vindo da Antártica para poder se É reproduzir de quando aqui. a quando, mais ou menos? Então, acho que é junho
até quase dezembro. Tá, É. tá. Segundo semestre todo. Quase o segundo semestre todo. Opa, mais café. Obrigado. E eu falo isso porque a doutora Ana Beatriz agora tocou Bia, num ponto. por favor. Tocou num ponto extremamente interessante. Baleias se comunicam muito bem. Elas Com certeza. precisam daquele silêncio ali no meio aquático e elas precisam que isso seja Entender respeitado. que essa mensagem chegue direitinho, Então, para não por se favor. perderem pelo meio do caminho. Então, por favor, quer fazer um passeio de barco? Primeiro, não joga as coisas na água. Primeira coisa. Segundo, dá uma maneirada no som. A música na água, ela se propaga de uma maneira diferente. Vai atrapalhar. Pode ter um filhote. Então, Que se perca no caminho. Então, por favor, vamos agraciá-los. Quer dizer, nos agraciar. Agraciar nossas praias com a visita desses animais magníficos, incríveis, Exatamente. lindos, maravilhosos, que eu sou apaixonado. E assim, curte tua praia lá, mas, pô, Deixa pra ouvir o som em casa, né? vamos lá, né? Bota um fonezinho, É. sei lá. Próximo, Bru. Iago, como divulgador científico, Eita. qual é a sua opinião sobre manutenção de animais em cativeiro no zoológico? Eu vou declarar que eu sou contra. Cara, eu juro pra vocês que Eu sou contra. é um tema extremamente Eu delicado. sei. Delicado. Muito delicado. É uma polêmica Uhum. gigantesca, entendeu? Sim, mas a gente pode ter a nossa opinião. Eu É, sou é, contra. eu- Tô eu- dizendo eu que eu vou sou- fechar, É. que eu vou Sim. usar de uma... Assim, Mas sou eu sou meio a meio, tá? Eu sou meio a meio por motivos lá e motivos cá. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Existem algumas situações em que os animais, eles não podem ser reintroduzidos nos seus habitats naturais. Então, por exemplo, às vezes, vou dar uma ideia aqui de um tema, tá? Por exemplo, alguns veados, né, Uhum. quando vão ter filhote, o filhote ele fica numa região escondida assim numa clareira de uma Uhum. floresta e a mãe vai atrás de comida, sei lá, parará. Se algum homem chegar ali e falar, Matar a mãe. nossa, um filhote perdido, vou Vou resgatá-lo. levá-lo. Pegou o bicho, Já aquele era, acabou. cheiro ali, aquela mão humana, já acaba com tudo. Porque às vezes a mãe pode voltar, olhar o filhote, E opa, rejeitar. não quero. Não quer mais. Existem animais que foram para um circo da vida, foram maltratados a vida inteira. O que vai fazer com esse animal? Fala pra mim. Tá, mas aí você não tá, você tá colocando uma coisa Readaptar. muito interessante. Tá colocando que aqueles que não podem mais voltar ao habitat normal por uma série de interferências humanas, a grande maioria, ou porque a mãe foi atropelada e não voltou, seja lá como for, Uhum. que a gente deveria ter quase um santuário com visitação. Sim. Aí sim, concordo. Aí sim. Agora, animais saudáveis que são retirados, né? Aquelas pobres daquelas Girafas. girafas que vieram da África para É. morrer aqui, que é um absurdo, entendeu? Não tem sentido. Então. Virar Você chegou um... num ponto onde é a polêmica dentro da polêmica, entendeu? Assim, o que acontece, né? Eu sou professor de biologia. Eu gosto de reafirmar isso, porque as pessoas falam, você é biólogo. Não, eu sou professor de biologia. Uhum. E eu tenho biólogos altamente maravilhosos do meu lado, em que quando... Eu não sou um cara que eu vou falar assim, o que eu acredito acabou e... Não, eu vou atrás desses biólogos e falo, você pode me dar o seu argumento? Uhum. Por que a comunidade não gosta? Por que a comunidade gosta? E quando, por exemplo, foi me perguntado sobre essa questão das girafas e tudo mais, eu fui até essas pessoas e falei, cara, o que você acha sobre isso? Como a galera vê? Ó, a galera não curte muito. Porque, cara, pô, você trazer um animal lá da África... Da Numa África, caixa. não tem sentido. Assim, pô, mas aí é informação científica, mas tem gente lá que trabalha, que ama os animais, que trata bem, sim, eu sei, mas será ele que é o não melhor tá jeito? feliz. Será... Beleza, Iago, tem que existir. Tem que existir, vamos lá, tem que existir. Beleza, tem que ser as melhores condições possíveis. Eu não quero levar meu filho, né, já que tem, Eu não tenho filho, tá, gente? Mas Uhum. eu não quero levar meus sobrinhos num lugar onde o leão tá num lugar minúsculo, Que nem Desculpa. coitado. rodando de um lado pro outro, num estresse ali de um zoológico, num negócio pequeno. De um lado pro outro. Não é natural, sabe? Não é natural esse espaço pequeno, esse espaço Um urso, reduzido. imagina um urso. Pô, assim, tem Não. muitos vídeos, né? Aqueles vídeos das orcas que são esquecidas em aquários. Gente do céu. Pô, cara, um animal que pode nadar ali não sei quantos mil quilômetros, pô, numa piscina, Será? Não, isso não existe. né?
Aí tem aquela polêmica de SeaWorld, né? Daqueles Não, estão parques sendo lá, desativados. É. Tá tendo uma coerência, mas né? tem que dar conta dos É aquele que negócio. ficaram. Que Eu estão acho. ali. Exatamente. Eu acho que, a minha opinião existem casos e casos. Um caso interessante, tá? Eu tava na época da faculdade, me contaram isso, eu falei assim, cara, né? Por exemplo, Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. É uma região que é a cidade, a Uhum. floresta, né? Uma conexão. Exatamente. É um mundo à parte do Rio de Janeiro. É muito engraçado, né? Uma senhora, tá? Essa história eu já conheço há anos. Uma senhora tava em casa uma vez e caiu um macaquinho, Uhum. tá? Lá na casa dela. A mãe deixou cair e não veio buscar de volta. A mulher tinha um pouquinho de conhecimento de biologia e falou assim, cara, eu vou deixar o animal aqui pra que, né, ele seja resgatado, né? Essa era a ideia da mulher. A senhorinha. Ninguém veio. Ela falou, vou levar até uma... chama setas, né? Que é um lugar que você geralmente tem que ir para poder, né, levar profissionais ali pra cuidar do caso. Deram assistência pra ela e tal, mas parece que iam devolver pra mata, mas o animal ia morrer. Ela cuidou. Cuidou, a mulher era sozinha, cuidou do animal, anos e anos e anos. Depois de anos, houve uma denúncia, né? Falando que tinha um animal selvagem, que não tinha registro, e papapá. Beleza. A mulher era muito velha. Era uma senhorinha que só tinha aquele macaquinho. Tiraram o macaquinho dela. Deu uma semana, a mulher morreu. Ah, Iago, mas isso você tá incentivando a ter animal selvagem. Não, tá errado. Não, é a Não, circunstância. Animal selvagem, silvestre, não é pet, tá? Não é pet. Não estou defendendo. Mas, cara, olha a situação. Olha a E situação. o que aconteceu com o macaquinho? Ficou numa gaiola pro resto da vida. Entendeu? Entendi, perfeito. Aí, Perfeito. tipo assim, eu não sou. Assim, eu sou do time Entendi. que defende o IBAMA. Eu sou. Que tem que ter órgão, tem que seguir. Não podemos romantizar essa questão de pegar animal, misturar animal, que não dá pra misturar. Não podemos. Uhum. Mas assim, eu acho que tem que ter uma flexibilização de você entender as Cada situações. caso. É. Cada caso é um caso. Às vezes é um caso. Mas quem é que vai julgar? Funciona? Entendi. É complicado, porque tem que ter uma lei. Então, Aí assim, a lei inflexibiliza Polêmica, situações. galera. Polêmica, isso aí. Eu sou contra. É. Vamos pra você próxima. não é do bem, então você Não, pode vamos lá. ser mais incisiva. Exatamente. Tem mais? Próximo, Bru. Você já recebeu mensagens de pessoas que mudaram seus hábitos ou atitudes em relação à natureza após assistir os seus vídeos? Muitas. Que Muitas. legal. E isso é uma das coisas que eu mais gosto, porque é como se fosse a rodada final do meu trabalho, né? Eu estudo, eu estudo, eu preparo os meus vídeos, eu edito com o maior carinho, eu subo eles, eu respondo os comentários. Quando a pessoa que passou por todos esses momentos, ela dá a volta e ela, opa, faz sentido. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero respeitar, eu quero ver aquele animal como um animal que eu tenho na minha casa. Eu quero respeitar um animal simples, um inseto. Pra que eu vou matar aquilo? Não tem porquê. Então, quando eu recebo essa mensagem, eu faço Você a linha fechou de o chegada. ciclo. Você fechou o ciclo. Eu chego A no informação- ápice do meu trabalho. Então, Sim, a assim, informação levando à mudança. é né? muito gratificante. E quando vem uma questão médica, tipo, do caso do xixi, né? Aí eu falo assim, pô, aí sim ainda foi mais concreto. Aquela questão de, pô, eu respeitei, Já aprendi. ajudou mais. Então assim, Essa isso coisa aí... da revolução através do conhecimento. Né? Exatamente. Mesmo E, que cara, seja em uma vida. pô, Né? se nós como professores já ficávamos e ficamos felizes em atuar em uma vida, imagina quando você tá postando vídeos que alcançam milhões de pessoas, Exatamente. né? É muito O gratificante, poder cara. da mudança se torna maior. Com certeza. Então isso aí eu amo, recebo É o e grande amo. prazer, né? É o Aham. Oscar, né? É maravilhoso. Próximo, Bru. Iago, qual a mensagem você poderia nos deixar para que cuidemos melhor do nosso planeta, incluindo, é claro, os animais?
Acho que você falou o tempo todo. É. Olha só, lê essa pergunta de novo, ó. Iago, Iago. qual mensagem você poderia nos deixar para que cuidemos melhor de nosso planeta? Incluindo, é claro, os animais. Incluindo, como se não fosse. Entendi. É exatamente isso que eu quero. Nós somos animais. Exatamente. Nem incluindo. Não é incluir. É viver Exatamente. todos. É esse muro imaginário Que tem que ser rompido. que eu quero destruir, eu quero derrubar. Porque, primeiro, as pessoas estão tão naturalizadas com esse muro que elas não enxergam mais esse Exatamente. muro. Exatamente. Então, tipo assim, a mensagem que eu quero realmente deixar é que, cara, existe a vida e a não vida. Existem os seres vivos e o que não é vivo. Todo mundo quer continuar vivendo, quer continuar aprendendo, quer continuar realmente aproveitando essa rápida passagem que a gente tem, que umas são mais curtas, que outras são mais longas, mas que a gente tem que aproveitar a cada momento, né? Então, enxergar os animais como seres, como passageiros nessa mesma viagem que a gente está vivendo, de aproveitar o nosso mundo, é realmente o que eu quero deixar para as pessoas. E mais, que é uma coisa que a gente pouco falou, mas é uma das minhas outras bandeiras, né? Uma das bandeiras centrais do meu trabalho, é realmente entender que o nosso planeta é a nossa casa. Não tem esse papo de, vou pegar outro planeta, vamos para outro planeta. Cara, a vida nasceu aqui. A vida que conhecemos, que a gente não sabe se nasceu em outro planeta, ela nasceu aqui. A gente tem a vida. E uma coisa eu acho interessante falar, que é o seguinte. As pessoas, elas costumam acreditar que o planeta, a distância do Sol, todas as configurações, elas, na verdade, elas surgiram para que a nossa vida surgisse. Mas não, é o contrário. A nossa vida surgiu com base no que tinha. Você não faz um bolo sem os ingredientes que você não tem. Você tem que ir no mercado, você tem que comprar. Então, a vida tinha ingredientes. O que foi dado foi o que foi produzido. O que foi Inclusive produzido nós. foi o que... Então, assim, entender que o nosso planeta precisa da gente, que a gente precisa olhar para as partes negativas do que a gente fez, do que a gente tá vivendo. A gente tá num momento muito delicado, onde várias espécies estão sendo extintas por causa de comportamentos nossos. Então, eu quero realmente destruir esse muro que não existe, galera. Não existe esse muro. Nós somos animais, assim como um macaco é um animal, assim como um cachorro é animal. A gente tem diferenças evolutivas, mas somos animais. Então, a partir desse momento... Estamos todos na mesma arca de Noé? Na mesma arca, na mesma árvore da vida, né? E nós precisamos derrubar esse muro para poder enxergar a vida como ela deve ser enxergada. Então, a mensagem que eu tenho é realmente essa. Respeitar todos e aproveitar a viagem que a gente está vivendo. E o dinheiro que se gasta para ir para Marte, a gente poderia investir em recuperar o nosso planeta. Isso Seria aí muito melhor. Nossa, né? não seria? Seria. Próximo, Bru. Chegamos no momento Pipinho. Ih, meu Deus. Já apresentamos ele a você. Pipinho é um cérebro. É o nosso mascote, filho da Ana. Gosta de conhecimentos como você. Eu acho que ele está indo pro mesmo caminho que você. E agora é um momento que ele gosta de brincar com o convidado. Ele separa algumas palavras-chave e essas palavras a mãe dele joga para você e o que vier na sua mente você responde imediatamente. Ping-pong. Tá bom. Tá? Sem... Se você não quiser responder, é só falar passo, que ele entende Ele é perfeitamente. educado. Pra Uma aceitar. palavra só? É o que vier. O que vier Tá. na sua mente. Tá bom. Tá? Amor. Família. 2, um sonho. Pô. Divulgar informações sobre a vida, sobre a ciência. Perfeito. 3, se pudesse transformar um animal por um dia, qual seria? Eu acho que eu tô muito inclinado pra águia, hein? Eu acho que a águia talvez acho que uma águia, uma arpia, assim, um bicho bem bonito. 4, se pudesse entrar na máquina do tempo, qual momento escolheria visitar? Passado ou futuro? Passado.
provavelmente eu sentaria para conversar com Charles Darwin, um grande pai da biologia moderna. Perfeito. Complete a frase: natureza é. Vida. 6. Felicidade. Felicidade. Pô, isso é difícil, mas acho que felicidade é estar com as pessoas que você ama, rodeado delas. Inclui os bichinhos também? Com certeza. Incluindo. 7. Propósito de vida. Pô, cara, eu acho que o propósito é. Eu acho que eu vou muito na questão da informação, entendeu? Mas é. Não só no divulgação, mas também, por exemplo, em dar um livro para uma criança. Eu acho que isso também é uma que questão de um você propósito. executou, É um propósito. da gente inspirar outros, principalmente que vêm Exatamente. atrás da gente, né? Que estão Exatamente. começando a subir a escadaria da vida. É Exatamente. tão bom a gente dar a mãozinha, Nossa, eu amo. né? Por um degrau que a gente já teve lá, né? Eu adoro, também. eu adoro Eu também. dar uma, proporcionar alguma, apesar de não poder proporcionar muitas, todas que eu gostaria, eu adoro proporcionar experiências diferentes pra quem provavelmente não conseguiria. E que ainda está subindo os degrauzinhos da vida. É tão bom a Exatamente. gente poder dar a mão para puxar mais gente, com certeza. 8. Um desafio. Eu acho que ignorância. A ignorância das pessoas é um... E eu digo no sentido de ignorar. Sim, Ignorar sim, fatos, ignorância ignorar mesmo. ig- Desconhecimento. Desconhecimento. Exatamente. Né? E a opção de não conhecer. Porque Exatamente. existem muitas ferramentas, né? Mas Exatamente. A tem pessoa gente que... se nega. Exatamente. 9. Um livro. Putz. O que virá, né? É, O o meu. meu. É, que está vindo. Que está parindo, Poderia sendo ser, gestado. tá Sendo na gestado. minha barriguinha aqui, gente. Numa Exatamente. embriologia Tá em bem... gestação. Mas eu vou falar um que a gente é muito fã, que é o Homo Sapiens. Que, Ah, Ah, o Homo muito bacana. sapiens, sim, maravilhoso. que eu sou muito fã. Maravilhoso. E, final, uma frase. Pode ser sua, pode ser de alguém, Puts. pode ser como você achar melhor. Ou uma mensagem mesmo. Que Cara, precisa então, ser uma frase. É né? engraçado, porque assim, eu tenho uma parede do lado, assim, do lugar onde eu trabalho, basicamente, que eu colo várias plaquinhas, né, Uhum. com frases importantes, assim, pra minha vida. Mas eu acho que uma que a galera tem muita dificuldade, eu acho que se as pessoas colocassem isso pra dentro delas, né, se elas se tornassem realidade, mudaria muito a nossa forma de sociedade. É que falar é prata, mas ouvir é ouro. Silêncio é Essa eu ouro. sou, Perfeito. Nunca. essa eu Perfeito. sou apaixonado. Muito bom. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Vamos fechar aqui o cordão. Eu que agradeço. Da energia boa. Muito obrigado. Queria te oferecer aqui Opa, felicidade, meu Deus, livros, mentes e amo, manias, amo. mentes inquietas inquietas. e janelas da mente, que são casos ficcionados que eu atendi. Eu nem gosto de livro. Professor que não gosta de livro. Espero que nossa, você... E tem aqui um presentinho Do Pod People. Meu Tá? Deus, Do Pipinho que pra chique, você. Que olha. é a Eco Bag, tá? Aham. Ecologicamente correta. Um professor de... E faça aconteça, inspire, Pod People fui. Eu Não é Muito- Rock in Rio, mas Não, tem que aí, muito, tem aí muito uma obrigado. caneca, tem gosto. aí um caderno Caderno pra pra você você botar escrever todos suas os seus ideias. sonhos. Que lindo! que irão se realizar com certeza. Olha, Isso, que Pipinho lindo. te inspirando Nossa, muito para muito você obrigado, fazer gente. muitos projetos, planejar o lançamento do seu livro, que seja um sucesso. Cara, Tá bom? eu queria só deixar essa palavrinha Calma, que final. agora- Ah, não. Calma. Ai, desculpa, perdão. Agora Antecipei. você tem toda essa câmera aqui Pra para falar dar os Todos seus os seus recados recados, finais. tudo, suas Com redes, tranquilidade. suas Agora emoções, você olha para Tá, lá mesmo. seus sentimentos, tudo. Tá bom, vamos lá. Bom, pra começar, galera, eu quero agradecer imensamente pelo convite, tá? Do fundo do meu coração. É o primeiro podcast que eu participo e eu acho que tinha bastante coisa pra falar. Eu espero que, se você aí já pensou alguma vez ser professor, ser biólogo,
Não desista do seu sonho porque falam, é difícil. Vai atrás, se torne a diferença, seja você o fora da curva, tá? E para as pessoas que me seguem, não me seguem, enfim, aprendam a respeitar diversas formas de vida diferentes, tá? Nós, assim como os outros animais, assim como todos os indivíduos que estão aqui, as plantas, nós estamos numa viagem. Então, aproveite muito bem essa viagem junto com os outros que estão com você, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Iago Stefano, eu tô em basicamente todas as redes sociais, e se você não segue, dá uma olhada lá, porque diariamente a gente tá colocando informação de utilidade, pode salvar você de fugir de um xixizinho ali na praia. Então é isso. Muito obrigado, galera, de coração. Obrigada a você, meu querido. Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People. Hoje foi com esse cara bacanérrimo chamado Iago Stefano. Se você não conhece, ele é professor de biologia e dá um banho de simpatia, conteúdo de verdade sobre a vida, sobre as várias formas de vida. E faz a gente lembrar que nós também somos animais e que estamos todos nessa arca de Noé, nos salvando uns aos outros. Você aqui da comunidade Pod People sabe que a gente ama o conhecimento, o autoconhecimento, porque só assim, empoderamento de verdade, a gente vai poder mudar alguma coisa e ter um mundo mais sustentável. Muito obrigado e até o próximo Pod People.